E você, Breno Beretta? Hendrick. Tigrão? Teve alguma chance pelo menos. Agora o Luiz Henrique sumiu. Será que ele aprontou alguma? Pra mim, o Luiz Henrique. E você, Pepe? Danilo Santos, do Botafogo. Para fechar, Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal. O treinador vai assinar com a seleção portuguesa até o fim da próxima Copa do Mundo. E aí, você acha que o JJ, o Mister, vai dar certo no comando de uma seleção, Pedro Piscinato? Sim, vai dar muito certo. Beleza, e você, Roger Williams? Ele só comandou seleções dos clubes, né? Bem dizer, agora vai comandar uma seleção nacional. Acho que vai dar certo sim. Boa, e você, Breno Beretta? Também acho que vai dar muito certo. Boa. Tigrão, e você? Jorge Jesus. Sem Cristiano Ronaldo. Só Jesus para responder. E você, CH? Próxima Copa do Mundo, onde será? Próxima Copa do Mundo será em 3 países: Uruguai, Marrocos e Espanha. Sim. Eu, se tivesse que apostar hoje, diria que o Cristiano Ronaldo não se aposentou. Ele falou que se aposentou. Será? Porque ele acabou de ser comandado e tem uma relação com o Jorge Jesus gigante. Aliás, o Cristiano Ronaldo deve ter mexido os pauzinhos para o Jorge Jesus ser o técnico da seleção portuguesa. Portanto, vai dar certo o Jorge Jesus na seleção portuguesa. Pontualmente 7 da noite, abraçando os amigos daqui, o Fernando da Vila Padre Anchieta, o Mauro, que esteve participando conosco, mensagens que chegaram, mas infelizmente não deu tempo da gente colocar algumas críticas em relação à Ponte Preta nesse momento turbulentíssimo da Macaca, que joga já contra o Criciúma. Roger, grande abraço para você, bom trabalho. Obrigado, Boles. Já estamos aqui, direto do estádio Moisés do Carelli. Valeu, já a escalação, a Ponte Preta já está escalada. Dá pra colocar a escalação rapidamente aí, Pepe? Vamos lá. Bora, escalação da Macaca definida pelo técnico Márcio Zanardi. Ponte Preta de Guilherme Viana, Lucas Cunha, Márcio Silva e Sérgio Palácios. Diego Tavares pela ala direita, no meio de campo, André Lima, Danilo Barcelos e Elvis. E pela ala esquerda, o Kevson. No ataque, David da Hora e Brandão. Repetindo o time da Ponte Preta: Guilherme Viana, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios, Diego Tavares, André Lima, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, David da Hora e Brandão. Daqui a pouco mais detalhes sobre o time da Macaca dentro do Concentração. Combinado, valeu, Pepe. Breno Beretta, o seu destaque final. Valeu, Breno, um abraço. Valeu, muito obrigado ao Breno Beretta. Tigrão, CH, bom trabalho pra vocês. Na sequência, vem aí o Concentração no comando do Edu Pinheiro. Pois não, Tigrão? Aí, então é Diego Tavares de lateral direito. É isso, Tigrão. Não tem o falso 9, tem o falso 2 também. Que Deus nos proteja a todos. Que Deus proteja a Macaca e não nos desampare. Até já, se Deus quiser. Valeu, com os comentários do Tigrão e também do CH, agradecendo a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Fique ligado, na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando Concentração. Grande e forte abraço e até a próxima. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes, hoje é de Ponte Criciúma. Eu lembro que em 2013 a Ponte estreava na Sul-Americana exatamente contra o Criciúma. Pela primeira vez na sua história, a Ponte participou do torneio internacional. 21 de agosto de 2013 em Criciúma, uma quarta-feira, a Ponte venceu o Criciúma por 2-1. Gols do zagueiro César, que veio do Atlético Sorocaba, e do meio atacante Chiquinho, gol de falta no ângulo. Chiquinho, que estava no Corinthians, rescindiu o seu contrato e acertou com a Ponte. Chegou Chiquinho em janeiro de 2013 ao Majestoso. Quem que era o técnico do Criciúma? Vadão. E com essa derrota, Vadão foi demitido. E aqui o técnico da Ponte era Paulo César Carpegiani, que também saiu. Depois teve o jogo da volta no dia 27 de agosto de 2013, Majestoso, uma terça-feira. Estreava como técnico da Ponte Jorginho, ex-lateral do Flamengo. E aí a Ponte empatou em 0-0 e acabou se classificando para a segunda fase da Sul-Americana, onde pegaria o Deportivo Pasto da Colômbia. Aqui nesse 0-0 que classificou a Ponte, a Macaca com Roberto Volpato no gol, Regis, Betão, Diego Sacomã e Wendel. Baraca, Fernando Bob, Giovanni, depois Fernando e Ramires, depois Magal, Chiquinho e Everton Santos, depois Tênis, o técnico Jorginho. Sul-Americana 2013, onde a Ponte chegou na final contra o Lanús, mas também em paralelo foi rebaixada no Campeonato Brasileiro. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Oi, um grande
grande abraço, amigos da Bandeirantes. No ar o Concentração, daqui a pouco Ponte Criciúma com Roger Williams narrando, Pedro Piscinato reportando, comentando aqui, o CH e o Tigrão também. Ponte Criciúma, 24 jogos da história, incluindo o amistoso de 84. 11 vitórias da Ponte, 9 empates e 4 vitórias do Criciúma. Você quer ver uma coisa só? O último jogo aqui, Criciúma ganhou. Até anotei aqui, os papéis aqui tá tudo... Pera, pô, você tem que passar o dedo, não tem jeito. Tem que passar o dedo. 2-1 pro Criciúma em 2023. Depois de 19 anos, o Criciúma ganhou da Ponte em Criciúma. Repetindo, 2 de agosto de 2023. Na quarta-feira foi 2-1 pro Criciúma. 19 anos depois, o Criciúma ganhou da Ponte em Criciúma. Muito bem, cumprimentando nossa equipe técnica, Lucas Pessoa no YouTube. Fala, Luquinha, tudo bem? Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão também, um grande abraço. E também lá no majestoso Gilberto Sufi, pela ponta esquerda. Cadê o Pedro Piscinato? Opa! Pedrão, do Cacoete, você sabia que eu ia chamar em Pedrão. Tudo bem, Pedro? Tudo certo, Edu? Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, tá tudo bem, graças a Deus. E com você, Pedro? Tudo certo, tudo Band. Eu tava ouvindo seu trabalho, parabéns. Vamos escalar a Ponte de novo, Pedrão, de forma oficial? Bora, vamos de forma oficial e definitiva. Macaca definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi, com Guilherme Viana, número 1. 3 zagueiros, Lucas Cunha com a 3, Márcio Silva 44 e Sérgio Palácios com a 23. Pela ala direita, Diego Tavares, camisa número 7. No meio de campo, André Lima com a 8, Danilo Barcelos com a 14 e Elvis com a 10. E pela ala esquerda, Kevson com a 32. Dupla de ataque, David da Hora com a 18 e Brandão 21. No banco de reservas, à disposição do Zanardi, tem o Vinícius, que é goleiro, Diego Leão, zagueiro, Juan é volante, Diego Porfírio, lateral esquerdo, Gustavo Almeida, zagueiro, Miguel, atacante, Jonathan Cafu, atacante, Daniel Baianinho, atacante, Gustavo Teles, volante e Rodriguinho, também atacante, Edu. Manda um abraço aqui pro pessoal, você quer ver o casal simpático aqui. O Paulo, a Rita Maluca, lá de Jacumã, Conde, na Paraíba. Casal querido, um abraço pra vocês. Faz tempo que eu não falo, né? Toda a jornada vocês me mandam aqui, sempre no início do Concentração. Vamos que vamos, vai macaquinha safada! Grande abraço, um beijo pro casal aí, Paulo e Rita Maluca. Deve ser um lugar maravilhoso, Jacumã, Conde, na Paraíba. Bom, você já falou o banco aí, Pedrão? Não, né? Já passei o banco, posso passar de novo. Não, as opções para o técnico Márcio Zanardi. O Vinícius, que é goleiro, Diego Leão, zagueiro, Juan, volante, Diego Porfírio, lateral esquerdo, Gustavo Almeida, zagueiro, Miguel, atacante, Jonathan Cafu, atacante, Daniel Baianinho, atacante, Gustavo Teles, volante e Rodriguinho, também atacante, Edu. Desses aqui da casa, quem? O Vinícius, goleiro da casa, Vinícius, né? Diego Leão, Juan, Gustavo Almeida, Miguel e Gustavo Teles. 6 atletas. Tá, Vinícius é goleiro, Diego Leão é zagueiro. O Juan, que queria? O Juan é volante. Volante. Foi elogiado pelo presidente da Ponte Preta no programa Pauta do Dia, que vai ao ar diariamente na Ponte TV. O presidente da Macaca disse que a saída do Tarek não faria falta, disse assim, fazendo a leitura do que diz o presidente, falou que não faria falta porque o Juan é muito bom e que vai dar conta do recado. Gustavo Almeida da casa, o que ele é? Zagueiro, garoto da base, disputou a copinha. Miguel é aquele que fez o gol contra o Náutico? Isso, e o Gustavo Teles, que é volante. Tá, então vamos escalar então. O Criciúma aqui não perde há 11 jogos, Pedrão? 11 jogos de invencibilidade e pode assumir a liderança nesta noite. Aí, ó o treineiro, hein? Olha, quem que é o treineiro? Eduardo Batista, velho conhecido aqui também do torcedor pontepretano. Esse tem história, hein? Filho de Nelson. O Nelson Batista agora, ele encerrou, o último trabalho dele foi na Ponte, aquele ano que a Ponte desceu. Isso, 2024. Perdeu aquele derby de 1-0, né? E aí no vestiário mesmo, o Nelson Batista pediu demissão. E o Nelson Batista agora fez um projeto com a prefeitura aqui, ele vai dar aula para técnicos do futebol amador. Nelson Batista. Eu vi que dizer que ele mora nos Estados Unidos, pô, não para aqui, mas enfim, vai dar aula aí no projeto aí, que,
enfim, não vai cobrar nada e tal, vai dar aula para técnicos do amador. Vamos lá, Eduardo Batista, o filho do homem, joga como o Criciúma, Pedro. Criciúma numa formação 3-4-3. Ayrton é o goleiro com a 32, 3 zagueiros. Rodrigo é o capitão com a 3, Luciano Castan com a 4 e Bruno Alves 94. Pela ala direita, William Lepo 97. No meio de campo, o Eduardo tem a 5 e o Gui Lobo veste a 8. E pela lateral esquerda, Marcelo Hermes 22. Marcelo Hermes que já defendeu a Ponte Preta. E no ataque, 3 jogadores, Felipe Matheus com a 7, Otero, aquele mesmo, com passagens por Santos, Atlético Mineiro, Otero veste a camisa 91 e Vagninho com a 13, repetindo a escalação do Tigre, Ayrton no gol, Rodrigo, Luciano Castanho e Bruno Alves na zaga, William Lepo, Eduardo, Gui Lobo e Marcelo Hermes no meio de campo, e no ataque Felipe Matheus, Otero e Vagninho. No banco de reservas, à disposição do Eduardo Batista, Pedro tem a 70, Alisson com a 1, Jonathan Robert 10, Romarinho com a 11, João Carlos 21, Iago 31, Jean Irmer 41, Juan 43, Tiaguinho 50, D. Gonçalves 77 e Cauê Santos 88, Edu. Esse Vagninho aqui é ex-Guarani, é aquele mesmo? Isso, ex-Guarani, ex-Novo Horizontino, ele mesmo. O Luciano Castan, número 4, ele passou pelo Guarani. Também defendeu o Guarani, Luciano Castan. 2023, deixa eu ver aqui, eu tô confundido com alguém. Espera um pouquinho, da Ponte. Ele jogou, isso, esse Luciano Castan aqui, eu lembro dele, 2011 na Ponte, foi o seguinte. Quando chegou no final de 2010, a Ponte contratou Gilson Kleina, que estava no Duque de Caxias. Foi contratado no final de dezembro, para a temporada, claro, 2011. E aí, treinou o time em janeiro, aí a Ponte estreou em Mirassol, perdeu 2 gols de Xuxa, 2-1. Aí, teve um jogo no majestoso Ponte Mojimirim, segundo jogo do Gilson Kleina. E esse jogo foi durante a semana e foi à tarde. E a Ponte perdeu do Mojimirim, não sei se foi de 2 e tal. Mas quando eu fui ver o time da Ponte, eu falei, vai descer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse Luciano Castan estava no time da Ponte. E aí, o que aconteceu? Inclusive, encontrei com o Gersinho. Foi a última vez que eu entrei no Majestoso para ver um jogo da Ponte. Janeiro de 2011. Vai descer, não tem jeito. Mas tá ruim demais. Gilson Kleina pendurando. Pô, veio do Caxias, que tem. E aí, Pedrão? A Ponte foi jogar no Morumbi contra o São Paulo. Era 20 de janeiro de 2011. Aniversário de Rogério Ceni. E aí a Ponte ganhou de 1-0 do Thiago, não quero lembrar o nome dele, rapaz, 2011, Thiago, o pai dele foi sorveteiro, amigo do Batista, pô. E a Ponte ganhou de 1-0 e com aquele resultado salvou Gilson Kleina, continuou, a Ponte fez um alemão paulista, mas em 2011 a Ponte caprichou na Série B, turno e retorno, só ficou, só uma rodada ficou fora o G4 e acabou subindo pro Brasileirão. Esse Luciano Castan, olha, ele jogou 2011, estamos em 2026, Pedrão. 15 anos depois, na fita aí, Luciano Castan. E você bem lembrou, jogou no Guarani em 2023, depois jogou no Cruzeiro, Sport, Criciúma, está no Criciúma desde o ano passado. E no banco não tem ninguém que passou por Campinas aí? Pedro, Alisson, Jonathan... Não, no banco não. Luciano Castan tá com 36 anos, Edu. 36. Tá, já você fala dos contratados da Ponte. Vamos lá, quem que apita, Pedrão? Quem apita é o alagoano Iomar Santana de Oliveira. O assistente número 1, Luiz Carlos de Franca Costa. Assistente número 2, Rondinelli dos Santos Tavares. E o VAR, Antônio Magno Lima Cordeiro. O Edu, não sei se você tem aí, eu tenho certeza que você tem essa anotação. Esse VAR é o mesmo VAR daquela derrota da Ponte Preta para o Vila Nova aqui no Majestoso. Que a Ponte faz um gol já nos acréscimos da partida e aí o VAR chama o árbitro naquela ocasião para informar um toque na mão do Luiz Felipe. O VAR, o juiz, na verdade, após revisão com o VAR, anula o gol da Ponte e aí depois no último lance o Diogo Silva vai para a área, tem uma bola na mão
do zagueiro do Vila Nova, mas aí nesse caso o VAR não chama o goleiro e a Ponte Preta acabou sendo derrotada naquela oportunidade. É o mesmo VAR daquele jogo. Pedrão estudando, rapaz, sempre quem preta, quem não apita. Ô Pedro, e de público aí? Você sabe que a Ponte, o último jogo da Ponte no Majestoso foi contra quem? O Novo Horizontino? Isso. Perdeu 2-0. Perdeu. Público, 1.483, o pior público nos últimos 4 anos, certo? Certo. 32 mil de renda. Sabe qual foi o prejuízo da Ponte? Quanto? 63 mil de prejuízo. Agora só que é o seguinte, ninguém explica pra gente como é que funciona o borderô. Ninguém. Então, Pedrão, como eu sou muito seu amigo, fala pra você, Pedrão, nem quando você for na Ponte, nem adianta perguntar que ninguém, tá vendo agora, é a mesma coisa, ninguém vai falar pra você, quem toma conta do borderô aqui é fulano de tal. Porque o borderô, ele tá no site da CBF, todo mundo pega, todo mundo vê. Lá tem a composição de tudo, quanto é que paga pra ambulância, quanto é que paga pra arbitragem, serviço de som, tá lá, quanto que o ingresso, quantos que pagou o ingresso, numerada, vitalícia, camarote, tá tudo desmembrado lá. Mas a gente não sabe, arbitragem, por exemplo. Eu não sei se a Ponte paga arbitragem, era a CBF que pagava, né? Agora eu não sei. Tem lá, por exemplo, estadia da arbitragem, tem carro da arbitragem, veículo, não é bem esse nome, enfim, a condução aí pro árbitro, né? Tá lá, tá tudo lá. Mas 63 mil de prejuízo. Dando uma olhada aí pra lá, pra direita, pra esquerda. Tem torcida do Criciúma aí, Pedrão? Não, nenhum torcedor do Criciúma ainda no setor visitante. E nas arquibancadas aqui da torcida da Ponte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 torcedores nas arquibancadas opostas aqui à cabine na cabine Bandeirantes, e aqui na Vitalícia eu não consigo ver, Edu. Mas novamente, certamente, teremos um público bem tímido aqui no Majestoso. E tem 12 secando aí, Pedrão, é isso? Oi? Tem 12 secando aí. Dou 12 protestantes, né, Edu? É mesmo, rapaz, muito obrigado, Wilson Faustino. Ô, Wilson, muito obrigado, verdade. Luciano Castan é irmão do zagueiro Leandro Castan, campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians. É isso mesmo. Me lembro, na época se comentou isso aí. Parabéns, Wilson, muito obrigado, viu? Cadê Roger Williams, hein? Cadê Roger Williams? Como é que vai, meu amigo Roger Williams? Tá tudo bem, Roger? Tudo bem, Eduzaço. Um abraço pra você. Satisfação falar contigo já direto da cabine do estádio Moisés Lucarelli, cabine Bandeirantes. Na expectativa, a temperatura despencou nos últimos minutos. Estamos com 16 graus nesse momento. Os números, se formos olhar bem, né, eles assustam realmente. É por isso que o torcedor aqui não vem, né? São 10 partidas sem vencer, a Macaca segue pressionada na luta contra o rebaixamento, 5 derrotas consecutivas. A última vitória foi dia 24 de abril, quando fez 1-0 no América Mineiro em casa. E se você pegar as estatísticas do Criciúma, ao contrário, são 5 vitórias nas últimas 6 rodadas, 3 vitórias consecutivas. E esse dado aqui que me assusta muito, o Criciúma abriu o placar em todos os últimos 8 jogos. Todos os últimos 8 jogos, o Tigre de Santa Catarina abriu o placar. Mas hoje é outra história, passa a régua, começa do zero e já tem bola rolando. Todo mundo aqui agora no aquecimento já, viu, Edu? Muito bem, 19h22, vou dar uma faturadinha, volto já, Macaca escalada, vou repetir depois, em 20 horas. A bola rola e Roger Williams narra aqui, Ponte Criciúma. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Bom, a Ponte teve 3 vitórias esse ano. Pergunto para Roger Williams. Senhor Roger Williams. Oi, Edu. O senhor narrou no dia 10 de março do presente ano, no majestoso Ponte Guarani de Bagé? Não. Foi o senhor que... Não foi. Não. Foi o senhor que narrou, por exemplo, no dia 18 de abril do presente ano. Ponte jogou na ressacada com a Avaí. Ponte ganhou de 2-1. Foi o senhor que narrou, não? Esse foi. Não diga. Esse foi. Se eu não tô enganado, se a minha memória, que já não é uma beleza, uma Brastemp, não me trai, creio que foi. Foi, a Ponte ganhou de virada, gol do William Potker. Mas eu não narro um gol da Ponte faz muito tempo, viu? Mas a Ponte não faz gol faz tempo também, fica tranquila. E você sabe que o meu cachê aqui é pago por gol. Então o Batista, o acordo só meu gol com o da Batista, Ponte. da Ponte ou do Guarani. Então os times de Campinas fazem gols e eu vou lucrando. Aí nos jogos da Ponte fico torcendo pra escala me mandar pro Guarani. Se fosse gols sofridos, aí beleza. Sim, eu mas tentei. Mas a Ponte Preta tá Tentei feia. com os meus agentes a negociar isso com o Batista, mas não, é só gol de time de Campinas. Tá bom. E tem aqui a outra também, veja bem, no dia 24 de abril, uma sexta-feira, o senhor que narrou Ponte 1 América 0? Não. Não, tá, já tá bom. 1 já tá bom, né? Porque 3, realmente, se ganhasse por gol, o último gol da Ponte é o Tarek que fez, né, Pedrão? É isso, e um gol bem chorado, um bate-rebate maluco dentro da área, mas deram um gol pro Tarek. Inclusive, Edu, eu tenho até anotado aqui, a Ponte Preta marcou 10 gols nesta Série B. 9 jogadores diferentes, porque o Potker fez 2. Desses 9 jogadores que marcaram gols com a camisa da Ponte na Série B, 4 já saíram. O Potker, o Luiz Felipe, o Brian Borges e o Tarek. Dos que fizeram gol e seguem no elenco, o Elvis, o David da Hora, Miguel, Danilo Barcelos e o Diego Tavares. Bom, resumindo, cadê aquele papel, meu rapaz? Eu guardo meus papéis aqui, você quer ver? Resumindo, do time que ganhou a Série C, já comentamos isso, né? Já você fala dos contratados, e eu vi um pedacinho você falando aí, achei bem interessante. Deixa eu ver aqui, sabe aquele levantamento que eu fiz, Pedrão? Olha, sim, fizemos juntos, de quantos jogadores já deixaram a Ponte Preta. Do que ganhou a Série C e tá até hoje, o Elvis, evidente, o Danilo Barcelos, que só jogou um pouquinho e se machucou na Série C, foi contra o Ipiranga que ele se machucou. O volante Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza tá na escalação, Pedrão? Tá em transição física, Edu, não fica à disposição. A expectativa é que volte para a próxima rodada. O Gustavo Teles, né? Deve estar no banco. Tá no banco. Diego Tavares, que hoje vai fazer uma função diferente, lateral direito, né? Tá aí. E o Miguelzinho, entendeu? Tem mais 2 aqui que é da base. Tem o atacante Matheus, ele só jogou 2 pedacinhos de jogo aqui. E tem o Lucas Emanuel, que entrou um pedacinho lá em Brusque, entendeu? O Matheus segue no Sub-20 e o Lucas Emanuel é o Luquinha, que deixou o clube aí e ingressou na justiça pedindo a rescisão de contrato. Pô, brincadeira, só Elvis, Danilo Barcelos, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Diego Tavares, Miguel e o Matheus, que tá na base. Quer dizer, só subiu, quer dizer, se você tirar o Matheus, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 só jogadores que permanecem, os que conquistaram a Série C. Perfeito. Um grande abraço, o CH tá comigo? Um abraço, CH, boa noite, CH. Boa noite, Edu, tudo bem com o amigo? Tudo bem, graças a Deus. E você vendo a escalação aí, né, Diego Tavares uma posição diferente. O Márcio Zanardi tenta mudar um pouquinho, né, CH? Ele tenta, mais uma vez, pegar alguém, ou com 3 zagueiros, Danilo Barcelos na zaga,
entrar com dois alas, mexer no meio. Enfim, só não mexe no goleiro, CH. Edu, você sabe que tem um amigo seu que diz o seguinte: se você fizer as mesmas coisas, você provavelmente vai colher os mesmos resultados. Portanto, eu quero dizer o seguinte, que vale. Ele está tentando encontrar com as peças que tem alguma alternativa. Eu não faria dessa maneira. Eu olhei a escalação aqui, é para deixar os cabelos em pé. Mas essa é a realidade da Ponte. Se pegar time por time, desculpa, pode até a Ponte encaixar um grande jogo, a gente torce para isso, mas tudo indica que a Ponte vai conhecer mais uma derrota. Vamos ver dentro do campo como é que vai ser a arrumação tática desse time. Eu quero observar que na última partida da Ponte houve uma evolução em termos de organização e de arrumação do time. O problema é que a Ponte não tem atacante, né, Edu? E eu não conheço, né? Você também não, com certeza. Outra maneira de você ganhar uma partida é sem fazer gols. E a Ponte não faz gol em ninguém. Aliás, o Zanardi está como técnico e ele não tem culpa disso. Há 5 jogos, o time conheceu 5 derrotas e não fez nenhum gol. A situação é grave, Edu. É grave e a gente sempre torce pelo melhor. Espero que a Ponte consiga jogar. Mas o futebol que a Ponte tem capacidade de proporcionar, para mim, será ineficiente diante da força do Criciúma, que está num momento extraordinário, Edu. Muito bem. Pedro, dá tempo de falar dos contratados? Tá ouvindo você falar aí? Dá sim, Edu. Então vamos lá. Então, tem aqui 1, 2, 3... 8. 4, 5, 6, 7, 8, né? Vamos ver se bate. Diga lá, Pedrão. Vamos lá, os contratados pela Macaca. Goleiro Douglas Marques. Jota, lateral esquerdo. Alex Nascimento, zagueiro. Diogo Silva, zagueiro. Iago, zagueiro. E aí mais 3 meio-campistas. Cezinha, que é meio-campo. David Brau, meio-campo. E Enzo Bauer, que também é meia. Desses 8 atletas, 6 chegam por empréstimos e 2 chegam em definitivo. O Jota, lateral esquerdo, chega em definitivo com contrato até o final da Série A2 do ano que vem, estava na Portuguesa Santista. E o Diogo Silva, jogador que defendeu o Guarani no ano passado, fez apenas 4 jogos, mais ficou no departamento médico do que efetivamente jogou com a camisa do Guarani. Esses 2 atletas chegam em definitivo, os outros todos por empréstimo, Edu. A janela é dia 20. Isso, teve até a abertura de uma janela da CBF na última segunda-feira, no dia 6 de julho. Mas aí o Dr. Torrano deixou bem claro ali no canal do YouTube que, por opção da Ponte Preta, a Macaca só ia começar efetivamente contratar e registrar esses atletas na janela do dia 20 de julho, Edu. Bom, então, para usar, quanto tempo falta aí? Tem qual o próximo jogo da Ponte? Depois desse jogo contra o Criciúma, terá uma partida contra o Goiás, aqui também no Majestoso, no dia 18 de junho, um dia antes da final da Copa. Esse é o último jogo antes da abertura da janela. A Ponte joga nesse sábado 18, a janela abre na segunda, dia 20, e aí na próxima quarta-feira, dia 22, é a primeira rodada pós-janela de transferências, Ponte Preta e Operário lá em Ponta Grossa, Edu. Tem data esse Operário e Ponte lá em Ponta Grossa? Sim, foi definido esta semana, Operário e Ponte Preta, quarta-feira, dia 22 de julho, 7h30 da noite, Edu. 22 de julho, uma quarta, que horário? 7h30 da noite. Eu tenho fácil aqui a lista, eu vou te encaminhar aí, Edu, e aí você já deixa anotadinho até a 24ª rodada, tá bom? Eu vi que você postou no grupo, acho que anteontem, né? Aí eu resumi aqui, né? Até pra ficar mais fácil pra mim, já tá aí no seu WhatsApp, tá bom? Perfeito. E vai desmembrou até quando, Pedrão, mais ou menos? Até o penúltimo final de semana de agosto, até o dia 23 de agosto. A última rodada desmembrada é a 24ª, Ponte Preta e Avaí, domingo, 23 de agosto, 4 horas da tarde. Bom, esperamos que não apresente tanto horário exótico, né, Pedrão? Porque... Hoje contra o Criciúma, quarta-feira, 8 horas. A próxima rodada contra o Goiás, sábado às 16. Depois contra o Operário, esse horário, quarta-feira, 7h30.
Depois contra o Atlético, primeira rodada do segundo turno, terça-feira, 7h30 da noite. Qual que é a data desse contra o Atlético? A data? Dia 28 de julho. Sim. E aí depois contra o Ceará, 21ª rodada, sexta-feira, 7 de agosto, 8h30 da noite. Depois, 22ª rodada, sexta-feira novamente, dia 14 de agosto, 7h30 da noite. 23ª rodada, Ponte Preta e Vila Nova, quarta-feira, dia 19 de agosto, 8h30 da noite. E o público, Pedrão? Segue muito tímido ainda, nenhum torcedor ainda no setor visitante. Torcida bem tímida também da equipe do Criciúma, mas a torcida da Ponte Preta, com certeza muito machucada, novamente registrará um baixo público nesta noite, Edu. Seja o que Deus quiser. Para encerrar, Pedrão, repita a escalação da Macaca. Ponte Preta de Guilherme Viana, Lucas Cunha, Márcio Silva Palácios, Tavares, André Lima, Danilo Barcelos, Elvis e Kevson, David da Hora e Brandão no banco de reservas, Vinícius, Diego Leão, Juan, Diego Porfírio, Gustavo Almeida, Miguel, Jonathan Cafu, Daniel Baianinho, Gustavo Teles e Rodriguinho, Edu Pinheiro. Seja o que Deus quiser. Um abraço, bom trabalho, Pedro. Grande abraço, Edu. Tá preparado, Roger? Preparadíssimo para narrar a primeira vitória da Ponte em 10 jogos. Meus amigos, final do Concentração, vem aí, Ponte Criciúma com Roger Williams e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes em Campinas, estádio Moisés Lucarelli, 19h36, hora esportiva do Brasil. Vai começar a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em campo, a Ponte Preta recebendo o Criciúma. Em mais uma tentativa de quebrar essa série negativa que já se arrasta desde o dia 24 de abril, quando fez 1-0 no América Mineiro em casa. De lá pra cá não venceu mais a Ponte Preta, que vem de derrota 2-0 para o Fortaleza. Fora de casa são 5 derrotas consecutivas. E do outro lado não podia ter adversário pior. Vai pegar o Criciúma do velho conhecido Eduardo Batista. Criciúma que vem de vitória sobre o Sport por 1-0, são 3 vitórias consecutivas, 5 vitórias nas últimas 6 rodadas. Não perde há muito tempo, são 11 jogos sem perder na Série B. Duelo, como a gente fala, de opostos. Mas é assim que a Ponte Preta gosta. É assim que o torcedor da Macaca sabe que historicamente ocorreram as principais viradas. É assim, Ponte Preta, quando tudo conspira contra, que você faz essa camisa mística, com essa faixa preta no peito, falar mais alto, usa o seu estádio majestoso. O estádio deles também é majestoso, mas o majestoso de verdade é este. Esta é a sua fortaleza. Com chuva, com frio,
com sol, com arquibancada cheia, vazia como está agora. A Ponte Preta tem que fazer valer essa história maravilhosa do primeiro time de futebol do Brasil. Então por isso, Ponte, a expectativa é hoje, Ponte, que Márcio Zanardi tenha feito uma última conversa com gosto. Eu tô vendo aqui no aquecimento, os caras estão dando sangue. A gente sabe toda a dificuldade, mas sabe também que quando a bola rolar são 11 homens contra 11 homens. E é aí, Ponte Preta, que você tem que se valer. Eu acredito! E a equipe de esportes da Bandeirantes também em FM 85,7. Aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Bandeirantes Campinas. youtube.com/Bandeirantes Campinas. youtube.com/Portal Carlos Batista. Já estamos com as lives abertas. Deixe o seu like pra mim, vai se inscrevendo. Quase 65 mil pessoas inscritas. Equipe de esportes mais acessada, mais acompanhada no YouTube, no interior do estado de São Paulo e também no interior do Brasil. Se inscreva aí, já vai deixando o seu joinha pra mim. Nós estamos chegando com a IGA. IGA Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse o site aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO, ato.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade, mais confiança para rodar todos os dias. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambamba. Tem futebol na Bandeirantes, girando a equipe de Carlos Batista. Vamos ao gramado. Coração bate mais forte. O torcedor vai ficar ligado aqui na Bandeirantes. O torcedor não vem, mas ele fica ligado. A esperança dele nunca morre. Ele acredita, ele confia na atual campeã brasileira da Série C. Ele confia, ele sabe que através das ondas do rádio ele vai viver uma grande emoção e quem sabe uma grande vitória. Eu vou ao gramado, repórter Bandeirantes, o seu destaque aí, Pepe. Alô, Pedrinho Piscinato, um abraço pra você, boa noite. Fala, Roger Williams, grande abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. A Ponte Preta que ainda busca a primeira vitória sob o comando do técnico Márcio Zanardi. Desde que o novo comandante chegou, foram 4 partidas, 4 derrotas, 9 gols sofridos e nenhum gol marcado. É claro que a expectativa de comissão técnica, jogadores e também torcedores é que a Ponte Preta quebre essa fase ruim dentro das 4 linhas e volte a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Roger. A nossa live já tá enchendo. Já tá enchendo. Galera tá chegando em peso comigo aqui, convocando a macacada. Já tem 50 likes. Eu quero 100 likes antes da bola rolar, hein? Tem quase 300 aqui comigo. E o Criciúma, o Tigre, vice-líder, 1 ponto a menos que o Vila Nova. Tem 30 pontos esse time aí do Eduardo Baptista, hein, Pepe? O Criciúma em uma situação totalmente oposta da Macaca. São 11 jogos sem perder aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, 6 vitórias, 5 empates e um detalhe, a terceira melhor defesa do campeonato. Apenas 11 gols sofridos e é claro que o time comandado pelo campineiro Eduardo Batista vai tentar surpreender a Macaca aqui nesta noite. Roger. Comentaristas escalados para a transmissão de hoje. Carlos Henrique, o bate pesado, vem aí a manchete do CH. Tudo bem, CH? Boa noite. Tudo bem, Roger? Boa noite, um grande abraço a todos. A gente espera sempre que a Ponte vença o jogo, mas com essa formação, com esses problemas, é um pouco complicado você acreditar, apesar da nossa torcida. Eu acho que diante da realidade da Ponte, o Zanardi está tentando mexer o doce e fazer o que é possível. Esse negócio do Tavares na ala direita ali, já que o time joga com 3 zagueiros, eu quero ver na prática como é que isso vai funcionar. Nos demais posicionamentos aí, eu acho que torcer muito para que a Ponte não tome gols, em primeiro lugar, e que tenha minimamente, pode ser até de bola parada,
a felicidade de fazer um golzinho. Vamos acompanhar, torcer, mas o Criciúma, para mim, é o favorito para vencer o jogo, Roger. Em 16 minutos e 40 segundos tem bola rolando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, chega mais com o seu boa noite, o seu destaque. E aí, Tigrão, tudo bem? Tudo bem, Roger. Boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Expectativa de que algo de novo possa ocorrer com relação àquilo que vem acontecendo nas últimas 10 partidas. Ou seja, a Ponte sem vencer. Que ela consiga, mas o Criciúma é o grande favorito e o time que começa a partida é muito fraco. Esse é o time da Ponte. Muito fraco, é uma incógnita com relação à plataforma tática que será utilizada. São 3 zagueiros, tem atacante de lateral, 2 atacantes que acho que nunca começaram uma partida juntos. Enfim, 2 volantes com meia. Tomara que dê encaixe. Mas a Ponte é sempre uma grande incógnita. E normalmente, nos últimos 10 jogos, ela não nos surpreendeu. E surpresa hoje é a Ponte se superar e ganhar o jogo. A lógica nos remete, infelizmente, pelo menos na teoria e na frieza do pré-jogo, a projetar mais uma derrota no Moisés Lucarelli. 16 graus a temperatura aqui no Majestoso, arquibancadas vazias. Daqui a pouco tem bola rolando, véspera de feriado em todo o estado de São Paulo. Feriado da Revolução Constitucionalista de 32 amanhã, aqui em todo o estado Bandeirante. Quinto sinal marcou 19 horas e 45 minutos, os times já foram para os vestiários, já voltarão com seus uniformes de jogo e aí sim a bola vai rolar pela 17ª rodada que começa hoje aqui em Campinas com Ponte e Criciúma. A CBF marca o jogo para as 8 da noite. Ele vai comandar o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Com ele, Edu Pinheiro. Abraço, Eduzaço. Outro a você, meu grande amigo Roger Williams. Muito obrigado pelo carinho. Abraço a todos a nossa equipe aí. E um especial abraço aos amigos da Bandeirantes. Tô vendo aqui, ó, já 16 rodadas na Série B. Vila Nova, líder, 31. Em segundo, Novo Horizontino, 30. Em terceiro, quem? Criciúma, 30 também. Se vencer a Ponte, dorme na liderança. Em quarto, Fortaleza, 28. Em quinto, Operário, 28. Em sexto, Juventude, com 26. Então é o seguinte, se terminasse hoje, Vila e Novo Horizontino subiriam. Aí o Criciúma pegaria o Juventude e o Fortaleza pegaria o Operário. Jogos de ida e volta, mata-mata. E sairiam mais 2 que subiriam para o Brasileirão. A Ponte é penúltima com 8, hein? O Ameriquinha, último 6. Ponte 8, qual é o primeiro fora da zona? Londrina, que reagiu. 16º Londrina, 18. Primeiro fora do Z4. Diferença da Ponte para Londrina de 10 pontos é muita coisa, já fechando praticamente o primeiro turno. Olha, nessa Série B, amanhã tem 2 jogos, o Juventude e Vila Nova, 19 horas, e Sport e Botafogo de Ribeirão Preto, às 20 horas. Domingo, tem muito jogo domingo aqui, 11 horas, Operário e Novo Horizontino, 16 horas, São Bernardo e Cuiabá e Avaí e Náutico, 18 horas, Atlético de Goiás e Fortaleza, 19 horas lá no Reperé, CRB e Goiás, e segue na segunda-feira com 2 jogos, América Mineiro e Londrina, Ceará e Atlético. E na Copa do Mundo já está tudo definido, as quartas de final. Amanhã, 5 da tarde, França e Marrocos. Sexta-feira, 16 horas, Espanha e Bélgica. E sábado, 18 horas, Noruega, Inglaterra, 22 horas, Argentina e Suíça. É isso aí. Equipe técnica Bandeirantes para mais essa jornada. Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi aqui no estúdio. E no majestoso Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol.
Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Fala faixa, aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Ele não perdoa, ele marca. 9 minutos pra bola rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. 87 likes nas duas lives. Faltam 13 pra gente começar com 100. E você já é inscrito no nosso canal? 64.200 inscritos, vá lá, se inscreva. Vamos tentar bater aí 65 mil hoje, hein? Pensou que legal? Virar 65 mil inscritos hoje vai ser sensacional, sensacional. Vamos escalar as equipes. Tá tudo certo aí para as escalações, Pepe? Tudo certo, preparado. Né? Muito bem, preparadinho. Vem aí na Bandeirantes a ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta. A Ponte Preta hoje com seu uniforme número 2. Ponte Preta vai jogar de preto em casa. Macaca de Guilherme Viana, número 1. Lucas Cunha com a 3, Márcio Silva 44 e Sérgio Palácios 23, Diego Tavares com a 7, André Lima com a 8, Danilo Barcelos, capitão da Macaca com a 14, Kevson 32 e Elvis com a 10. No ataque, David da Hora 18 e Brandão 21.
Repeteco aqui do time da Macaca de Guilherme Viana, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios, Tavares, André Lima, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, David da Hora e Brandão. No banco de reservas, à disposição do técnico Márcio Zanardi, Vinícius com a 30, Diego Leão número 4, Juan meia dúzia, Diego Porfírio 13, Gustavo Almeida 15, Miguel 17, Jonathan Cafu 19, Daniel Baianinho 26, Gustavo Teles 35 e Rodriguinho 90. Lembrando os heróis do passado, escreveram seus nomes. O Tigre, comandado pelo campineiro Eduardo Batista. O Criciúma de Ayrton, 32 no gol. 3 zagueiros também. Rodrigo, capitão com a 3. Luciano Castan, número 4. E Bruno Alves, 34. Pela ala direita, William Lepo, 97. No meio de campo, Eduardo com a 5 e Gui Lobo com a 8. E pela ala esquerda, Marcelo Hermes, 22. No ataque, Felipe Matheus tem a 7, Otero 91 e Vagninho com a 13. Repetindo a escalação do Tigre, Ayrton 32, Rodrigo número 3, Luciano Castan 4, Bruno Alves 34, William Lepo 97, Eduardo com a 5, Gui Lobo 8, Marcelo Hermes 22, Felipe Matheus número 7, Otero 91 e Vagninho com a 13. No banco de reservas, à disposição de Eduardo Batista, Pedro 70, Alisson número 1, Jonathan Robert 10, Romarinho 11, João Carlos 21, Iago 31, Jean Irmer 41, Juan 43, Tiaguinho 50, Gonçalves 77 e Cauê Santos 88. Arbitragem do jogo. Quem apita é o alagoano Iomar Santana de Oliveira, ele que terá como assistente número 1, Luiz Carlos de Franca Costa, assistente número 2, Rondinelli dos Santos Tavares, e o VAR fica a cargo do cearense Antônio Magno Lima Cordeiro. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, sempre torcendo para uma vitória, mas a tarefa da Ponte é muito árdua e difícil. Enfrenta um time mais organizado, com melhores valores individuais e num momento muito diferente do que o momento da Ponte, né? O Zanardi tenta colocar em campo algo um pouco diferente. Eu não sou contra não os 3 zagueiros, o time está tomando muitos gols e ele está tentando arrumar de trás para frente. Né? O problema é que lá na frente não tem jogador. Essa é a grande realidade. O que eu torço para que aconteça na prática? Que o time seja muito organizado, seja intenso e tente pelo menos não tomar gol, para passar parte da partida com mais tranquilidade. Então tem o aspecto técnico que não ajuda, mas o aspecto emocional, tomando rapidamente um gol, ele realmente atrapalha demais, principalmente jogando em casa, e a pressão que está em cima desse time pela pontuação, pela situação que todo mundo já conhece. Tudo indica, na teoria, que o Criciúma vai vencer mais uma. E eu espero estar errado, que na prática a Ponte consiga fazer um jogo organizado, intenso e melhor do que tem feito. E para você, Tigrão, o que você espera de Ponte e Criciúma? Boa noite. Boa noite, um abraço para você, CH. Eu espero muita dificuldade para a Ponte e até alguma facilidade para o Criciúma, que tem um time absurdamente superior e a campanha mostra isso, né? O Criciúma ganhando o jogo vai só para a liderança do campeonato, enquanto a Ponte é a 19ª com os seus míseros 8 pontos e empacada ali, não sai dali de jeito nenhum. Então não dá para criar muita expectativa positiva. Claro que cada jogo tem a sua página específica escrita e pode acontecer aí uma atuação de superação, pode o Criciúma não estar bem, pode a Ponte de repente duelar mais do que vem duelando, pode guerrear mais, mas assim, com as componentes pré-jogo à nossa disposição, não dá para projetar nenhum outro resultado que não de vitória do Criciúma, mesmo sendo o jogo em Campinas com o estádio Moisés Lucarelli, um público muito pequeno, o que mostra o desânimo e também até a falta de confiança da torcida em todo o trabalho que vem sendo empreendido pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. Então essa é a dificuldade.
Como é que nós podemos acreditar que David da Hora e Brandão vão fazer os gols que a Ponte precisa para ganhar o jogo, né? Como é que nós vamos entender uma situação como essa num momento de tamanha dificuldade? Num momento extremamente difícil, e a Ponte há 10 jogos sem vencer e o Criciúma há 11 jogos sem conhecer o que é uma derrota. Então esse é o momento da Ponte. Precisa interromper esta série altamente negativa o mais rapidamente possível, porém ainda não mostra perspectivas para isso. Não abre essa projeção, mesmo que ela seja a maior das otimistas e a mais emocional. A gente aqui deixa a parte da emoção para a torcida. A gente aqui tem que trabalhar com o racional. E trabalhando na frieza do racional, mesmo que torçamos para que tudo ocorra ao contrário, mas não consigo nesse 3 zagueiros com 2 laterais, um improvisado, um meia que não tem mobilidade, outro lateral jogando no meio improvisado, um lateral sendo o segundo volante, esse é o Barcelos, e 2 atacantes que não marcam gols nem por decreto. Não dá para passar uma previsão de otimismo com relação à Ponte para o grande e sofrido torcedor pontepretano, para a enorme torcida pontepretana. Não dá, mas espero que a Ponte nos surpreenda a todos. Mais uma vez, e a gente fala isso até com uma ponta de tristeza, a Ponte entra dentro de casa como zebra, mas esta é a realidade do momento. Esse é o contexto onde a Ponte se insere, se situa e tenta de qualquer maneira sobreviver à Série B, algo quase impossível de acontecer em 2027. Tomara que a gente tenha essa agradável surpresa de uma Ponte se superando ao extremo, mas até esse momento, antes do apito inicial, não dá para projetar nada de diferente do que, infelizmente, mais uma derrota da Macaca dentro dos seus domínios. Tá tudo pronto no estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes manda a campo um grande narrador. A voz potente, precisa e vibrante de... Valeu, Tigrão! Aqui, estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar à esquerda no seu rádio, ou seja, defendendo o lado do campo do portão monumental do estádio majestoso está a Ponte Preta. À direita está o Criciúma, que vai defender, portanto, com seu goleiro Ayrton, camisa 30, o gol de fundo, o gol da linha férrea. A arbitragem de Wilmar Santana vai autorizar, apita o árbitro. Com a saída do Criciúma, a bola está rolando em Campinas. Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série B, 17ª rodada, bola rolando no Moisés Lucarelli. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Derrubada pela ponta direita, o ataque da equipe do Criciúma, Otero no chão, vai se levantando o venezuelano, falta para cima dele com 20 segundos, de bola rolando, falta para a equipe do Tigre, já foi batida a bola encostada aqui para o Bruno Alves, ele vem, recolhe, solta pelo meio, a bola aparece aqui com o Castan dominou, recolheu, ele recebeu do Rodrigo, já meteu pela ponta esquerda para Marcelo Hermes, chegou, linha de fundo, rolou, rasteirinho para a grande área, tira como pôde, Márcio Silva afasta o perigo dali, coloca para fora, arremesso lateral para a equipe do Tigre bater, 55 segundos de bola rolando, essa é a Bandeirantes Campinas. Com Elton Grimaldi na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube do Timaço do Gil Kleber, hoje com Gilberto Sufi comigo aqui na técnica externa, colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. Noite fria de 15 graus em Campinas, se manda os caras de novo. Eduardo vem pela ponta esquerda, bem o combate. Diego Tavares roubou, sai jogando errado, deu de presente para o Guilobo, bateu pro gol! Defendeu Guilherme Viana! Uma bola aparentemente fácil, só que veio o Morrinho artilheiro. O goleiro levou no peito meio que de manchete e botando pra fora, escanteio Criciúma, hein, Pepe? Já trabalhando o goleiro da Macaca, um chute que parecia despretensioso, acabou quicando ali
dentro da área do Guilherme Viana, já mandou para fora, escanteio pelo lado direito. Otero, o homem das bolas paradas do Criciúma na bola. Guarda-chuva aberto aí, Guilherme. Guarda-chuva aberto aí, Guilherme Viana. Otero para cobrança, 91 no costado, parte levantando o primeiro pau, chega para afastar dali, tirou o David da hora. Rebote e volta para o Criciúma, que vai dominando o jogo no começo. As ações são todas do time catarinense. Levantada a bola da grande área, ajeitada para a marca do pênalti, dominou, olha o giro, passa à direita no gol. Bola no bate, rebate, chegou o zagueirão para bater por último, ela passou à direita do gol, olha o perigo do Tigre aí, hein, Pepe? E foi o capitão, camisa número 3, o Rodrigo, quem tentou finalizar de perna direita, mas dessa vez não pegou como gostaria. Tiro de meta que vai cobrar o goleiro Guilherme Viana. 2 minutos e meio, 94% de posse para a equipe do Criciúma, mas a Ponte vai mudar isso, eu não tenho dúvidas. Já batemos 100 likes nas duas lives, hein? Vamos lá, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Deixe o seu comentário, eu vou registrar aqui. Ó, os caras de novo, ponta direita, Otero deixou essa bola passar, atenção, Lepo rolou para trás, bem, aparece bem o zagueirão da Ponte, depois é puxado. Falta pra cima dele, Barcelos no lance, é falta para a equipe da Ponte no campo defensivo, 3 minutos de bola rolando. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo, pelos menores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Alô, Pianor, um abraço para você. Leonardo Luiz também tá comigo, Emerson Santana. Leonardo, um abraço para você, meu amigo. Douglas, também tá aqui o Maringá. O Carlos lá de Maringá também tá comigo. Pessoal do Tigre Maior, olha o pessoal da torcida do Criciúma também ouvindo a Bandeirantes Campinas. O Miro lá de... Miro Ferreira de Três Fronteiras, São Paulo, também sempre com a gente. Já já o registro mais, são quase 500 aparelhos ligados só na internet, só no YouTube com a gente nas suas lives, fora os rádios, todo mundo com a gente, 85,7, vem Macaca, lançamento na ponta esquerda, forte demais, acompanhou o ataque da Nega Véia, só que ela foi muito forte, não deu para o Barcelos, foi direto pela linha de fundo, em tiro de meta. Você tá atrás do gol dos caras aí, é isso, Pepe? Isso, acabei de chegar, porque estava lá do outro lado, mas a Ponte começou atacando para cá, na tentativa de passe, o André Lima acabou tocando muito forte, Danilo Barcelos não conseguiu chegar na bola. Olha a Ponte. Da hora, domina pelo setor direito, são 2 a marcá-lo, ele tenta se desencilhar, vai pro sol do falta! Falta nele na ponta direita, Vilmar Santana de Oliveira das Alagoas marcou falta e pode pintar levantamento aí, quem sabe Elvis já vai se aproximando da bola, hein, Pepe? É sempre o Elvis, o homem das bolas paradas da Macaca, camisa 10 no costado, Elvis vai fazer o erguimento, Sérgio Palácios, Lucas Cunha, também o Márcio Silva, todos já estão na área do Criciúma. Alô, Alex, alô, Lucas Nascimento, olha a Ponte na bola parada aí, atacando a direita do seu rádio, autoriza o alagoano, atenção, Elvis pra bola, perna direita, o goleiro saiu na chonada, rasga de cabeça, tira a zaga do Criciúma, volta, rebote lá pelo setor esquerdo, Kevson pegou a bola, saiu bem na marcação, levantou, subiu, Rodrigo, capitão pra afastar, ela vai passando por todo mundo, se saía da Ponte Preta, saiu, é arremesso lateral, Ponte, bola, lado esquerdo do campo, 5 minutos do primeiro tempo, a Ponte vai insistindo, vai alugando o seu campo de ataque nesse momento, vai equilibrando a posse de bola, torcedor vai chegando, melhorou um pouquinho mais depois que a bola começou a rolar, atenção, cobrado o arremesso lateral, vem até o Barcelos com Kevson pelo setor esquerdo, cercado, marcado, ele tenta a finta, consegue, vai pra cima, rolou a Barcelos, bico esquerdo da grande área, rodopiou em cima da bola, vai pra cima, rasga dali, Blepo, chega pra tirar, rebote, volta pra equipe da Ponte Preta, aqui com Palácios, ele domina, Sérgio Palácios, ele é colombiano, vem pra cima, faz um break na jogada, ajeitou atrás a bola com o Márcio vai levantar, levantou essa bola, soltando para o câmera ataque, era o Lucas Cunha, vem de cabeça, escorando o Luciano Castan, ajeita para Marcelo Hermes, retoma a posse de bola a equipe do Criciúma, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 5:59, 6 agora, primeiro tempo. Brasileiro Série B, 17ª rodada, começa a 17ª rodada com esse jogo, 0 Ponte, 0 Criciúma, Edu. Olha, o Brasileirão retoma a semana que vem na quinta, hein? Na quinta, dia 16, Newton Santos, Botafogo e Santos, e no Barradão, Vitória e Vasco. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093 de 2024.
Macaca vice-lanterna, 8 pontos, Criciúma. O Tigre é o vice-líder com 30 pontos. Um a menos que o Vila Nova. A Ponte já sabe que mesmo se vencer aqui não sai do Z4, mas é importante ir construindo tijolinho por tijolinho, Ponte Preta. Olha o lançamento, Vaguinho é lançado no campo de ataque, rasga de cabeça, a zaga da Ponte mete pra fora, é o segundo escanteio do jogo. É o segundo para o Criciúma bater, hein, Pepe? Escanteio novamente para a equipe do Criciúma e novamente pela direita. Como sempre, não, dessa vez é o William Lepo. O lateral direito, quem se prepara para fazer a cobrança, vai de perna esquerda. Vem bola perigosa na área da Macaca. Alô, Dangar, alô, Andorinha, todo mundo comigo. Atenção, Guilherme Viana, abre o guarda-chuva aí, garoto. Vai Lepo pra bola, levantou, bola forte, alta no segundo pau, tentou levantar aqui pro outro lado para Marcelo Hermes. O toque foi no ataque do Criciúma, saiu, é tiro de meta. Tiro de meta para bater o goleiro Guilherme Viana, com seu uniforme azul, com detalhes em branco. A Ponte hoje joga com a camisa preta, com a faixa branca no peito. Calções e meias pretas também. O Criciúma inteiro de branco com a numeração amarela no costado. Essa que o narrador adora. Não dá pra ver nada. E o goleirão Ayrton joga com o uniforme verde e amarelo. Talvez em comemoração, a alusão à Copa do Mundo. A arbitragem com aquele rosa marca-texto e preto também. Todo mundo vê a arbitragem em campo. Olha a Ponte Preta, Brandão escapa. Vamos lá para ganhar na corrida, quem sabe nessa com o Rodrigo. Rodrigo sai jogando bem, abre a bola pelo meio para Bruno Alves, tira dali. Já tentou chegar a marcação do Kevson lá pelo lado esquerdo de ataque defensivo de defesa, direito de defesa. Bola vai sair, deixa sair, deixa sair, deixa sair. É bola para a equipe da Ponte Preta. Bater em arremesso lateral, foi esperto o jogador da Macaca. Já se posiciona para cobrar no arremesso lateral, ela chega até o Brandão. Dominou, fez o pivô, passou para quem? Para ninguém lá na ponta esquerda. Serve de presente o arremesso lateral para a equipe do Criciúma. Macaca vem de derrota, 2-0 para o Fortaleza fora de casa. São 5 derrotas consecutivas. Criciúma vem de vitória sobre o Sport por 1-0, são 3 vitórias consecutivas, opostos totais hoje aqui no Moisés Lucarelli. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Lado esquerdo do campo, dominando Vagninho. Ele deixa essa bola curta com Marcelo Hermes. Sai pro jogo, abre a bola com Luciano Castan, soltando aqui no campo defensivo. Empurra a bola para Gui Lobo. Gui Lobo lateralmente empurrando a bola, soltando para a camisa 7, Felipe Matheus. Devolve no campo defensivo com Luciano Castan. Barbudo, Castan soltou aqui. À frente são 3 zagueiros, Rodrigo domina. O capitão recolheu contra a pressão que recebia do Brandão. Faz inversão pro terceiro zagueiro que joga pela direita, é Bruno Alves. 3-4-3 para o Criciúma, 3-5-2 para a equipe da Ponte Preta. Aperta a marcação, o time da Ponte, chega Barcelos. É obrigado a recolher os caras para o goleiro Ayrton. Sai para o jogo, abre pelo setor esquerdo do campo, Castan. Dá uma rifada na bola, mas deu certo. Bateu de letra, levantando aqui o camisa 7, Felipe Matheus, para quem estava à frente, o Vagninho. Escorou, passou na ponta esquerda, Marcelo Hermes. Se não fechar, ele vai. Se não fechar, ele vai. Rolou a bola para Felipe Matheus. Vai levantar lá no setor direito do campo. Atenção, dominou, Lepo entrou na grande área, rolou para trás para pintar o primeiro. Trava bem o zagueiro. Trava bem, Barcelos evita um chute que poderia ser fatal, hein, Pepe? Danilo Barcelos se jogando ali na frente da bola, impedindo a tentativa de finalização da equipe do Criciúma. Macaca, até aqui 10 minutos de jogo, apenas se defende. Alô, Gustavo Cirino, tá comigo, eu tô contigo, valeu Cirino. Olha a ponte no contragolpe, Brandão. Ele deixa essa bola um pouquinho mais atrás para a presença do Barcelos. O Barcelos solta essa bola para Kevson, lado esquerdo do campo, vamos lá, ponte. Tem o Kerr, tem aqui do outro lado o Elvis, sozinho é para ele, bela matada, matou na direita, levantou na esquerda no segundo pau, vai nela do goleiro, Ayrton para fazer a defesa. O homem pode estar numa má fase, sem forma, mas a matada dele é diferenciada, hein, Piscinato? Não é à toa o camisa 10, o Elvis, tentativa de cruzamento ali procurando o Brandão, que estava dentro da área do Criciúma, mas o goleiro Ayrton saiu muito bem, fez a defesa e já repôs a bola em jogo. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 10h40, primeiro tempo. Moisés Lucarelli em Campinas, 0 Ponte, 0 Criciúma e do Pinheiro. Nessa Série B, melhor ataque é do Novo Horizontino, marcou 27 gols, mas o artilheiro é Mikael do CRB, Mikael marcou 11. E aí, Carlos Henrique, o bate pesado, como começa o jogo em Campinas? Muito disputado, mas o Criciúma é melhor, né? Se você pegar estatisticamente 11 minutos, não só posse de bola, mas situações de linha de fundo, de escanteios, né? O time do Criciúma tá melhor que a Ponte. A Ponte tenta fazer o melhor que pode, tá lutando bastante, mas quem manda no jogo é o Criciúma. Gustavo Barbudo escreve aqui no nosso chat do YouTube.
youtube.com/Bandeirantes Campinas. Grande Roger, ligado aqui, torcendo para uma melhora da Ponte Preta querida, valeu. Um abraço para você também, Gu. Luizinho Lima, chama o gol aí, locutor. Valeu, Luizinho. Lá vem o time do Criciúma, bola levantada pela ponta direita, Luizinho de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Marcelo Hermes, gol do Criciúma! Na marca de 12 minutos, etapa primeira de jogo. O lateral esquerdo, Marcelo Hermes, chega para conferir. É o primeiro gol do Tigre em Campinas. Marcelo Hermes, camisa 22. Ele não perdoa. Marcelo Hermes marca para o Criciúma e faz explodir o torcedor visitante aqui em Campinas. Desse forte time, o sul do país, forjado bonito pelo Eduardo Batista, que joga bem, passes envolventes e um ataque é colaborativo, até o lateral esquerdo chega para testar e fazer o primeiro. Criciúma 0 Ponte, o que vale é o detalhe, conta aí, PP. O detalhe é a passividade da defesa ponte-pretana. William Lepo pela ala direita teve todo o espaço do mundo nas costas do Kevson para dominar, pensar o que iria fazer, e aí cruzou a bola dentro da área. O Marcelo Hermes novamente livre, com todo o espaço, teve tempo de dominar, pensar e bater firme de perna esquerda para o fundo das redes do goleiro Guilherme Viana. Marcelo Hermes, que inclusive já passou pela Ponte Preta, lei do ex. Marcelo Hermes, o segundo gol dele nesta Série B, o primeiro gol do Tigre nesta partida. Roger. Marcelo Hermes usa a perna canhota para fazer o primeiro gol. Agora a Ponte vai atrás de reagir. David da hora vai para cima, escapuliu a bola dos seus domínios, voltou aqui pelo meio de campo. Vamos lá, Ponte. André Lima domina, passe rasteiro errado lá na ponta esquerda. Recuperação do William Lepo. Valdemir Gomes, 12 minutos agora, 13 minutos e 59, 14 minutos agora e o jogo 1-0, Criciúma saiu na frente. Você fala já. Descarregou Kevson pela ponta esquerda, entrou na grande área, bateu cruzado, passa perto do gol. Quase o gol de empate da Neguinha aí, hein, Pepe? Jogadaça do Kevson, arrancou desde lá do meio de campo, ele deixou para trás o Bruno Alves, parecia que o Kevson estava de moto e o Bruno Alves de bicicleta, mas na hora da finalização de perna esquerda, a bola fez uma curva, inclusive saiu pela lateral para o Tigre. Marcelo Hermes vai cobrar. E aí, Tigrão, 1-0, Criciúma na frente. Ninguém respeita, né, esse time desprezível da Ponte, né? Time horroroso, time mal formado, um time mal organizado em campo. E já está aí o resultado da aventura do treinador, né? Não, meu lateral direito vai ser o Diego Tavares. Quer dizer, é ele que estava com o Marcelo Hermes. Ele afundou lá dentro do gol, não tem cacuete de marcador, de jogar ali pela lateral, a bola cruzada no segundo pau. Quem é que chega? O lateral esquerdo. Quem que marca o lateral esquerdo? O lateral direito. Ele estava enfiado lá, inclusive atrapalhando o goleiro. O Marcelo Hermes matou no peito, acertou uma pancada de canhota. A bola nem caiu no chão, ele matou no peito e pegou um sem pulo espetacular em cima do Guilherme Viana, que tomou a bola, me parece que no meio das pernas, mas também um tiro a queima-roupa. Ele tentou fazer a defesa muito perto, muito próximo. Não dá nem para dizer que foi falha, mas foi em cima dele a bola e na rede. Então ninguém respeita a Ponte. Criciúma começou o jogo como se estivesse jogando no Heriberto Rios. Partiu para cima, já arrumou 2 escanteios, empurrou a Ponte para trás, já fez o gol e já vai atrás do segundo. 1-0, 16 minutos, tiro de meta para bater Guilherme Viana. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. 16 minutos e 30, esfriou mesmo, hein, Pepe? Você estava certo na previsão, hein?
Você e o Leandro Bolles me cornetaram porque eu tava de blusa. Tá um frio lascado aqui embaixo. Deu uma queda vertiginosa na temperatura, mas o público me parece que melhorou em contrapartida da temperatura que está em descenso. É um público bem tímido ainda, para falar bem a verdade, viu, Roger? No setor das vitalícias, também no setor VIP, atrás do gol pouquíssimos torcedores. Tem um público legal da torcida do Criciúma. Pelo frio, pela distância do Heriberto Rios até aqui em Campinas, um público legal da torcida do Tigre Carvoeiro. Na hora do gol deu pra ouvir aí a explosão, né? A explosão do gol do torcedor. O pessoal fez a festa aqui no gol de fundo. É verdade, é verdade. 17 minutos, sai pro jogo o time do Criciúma. Dá uma esfriadinha agora do jogo. Gui Lobo vem, devolve a bola para Bruno Alves. Aqui atrás aciona o Rodrigo. Dá tempo, Macaca, 17 minutos. Tem que pressionar a saída de bola dos caras. Isso eu tô gostando da Ponte. Ela vai martelando. É que o Criciúma tem qualidade. Ele não erra. Mesmo pressionado na sua linha defensiva, ele não erra o passe na saída de bola. Chegou aqui pelo lado esquerdo do campo, Castan soltando essa bola, entregando aqui para Gui Lobo. Tabelou, voltou para Rodrigo, deu de primeira. Olha a tabela num 2, Hermes derrubado, falta nele. O árbitro parou o jogo, vai pintar cartão. Vai pintar cartão amarelo, Lucas Cunha amarelado no jogo, Pepe. Está amarelado o zagueirão da Macaca, Lucas Cunha, camisa número 3. Deu uma pegada ali no jogador da equipe do Criciúma que está caído. Até agora, Lucas Cunha recebeu o cartão amarelo, primeiro cartão do jogo. Primeiro cartão da partida, que abre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você está na Bandeirantes com a Logos Materiais Elétricos. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. E com o Sicredi, assim não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Continua caindo o jogador do Criciúma lá, hein, Pepe? Está recebendo atendimento médico neste momento. Justamente o Marcelo Hermes, autor do gol do Criciúma, que vai dando a vitória parcial do Tigre até o momento. Recebeu atendimento médico, mas o árbitro vai mandar o jogo seguir. Posse de bola para o Tigre. Alô, João, tá comigo aqui, Joá tá comigo aqui, o Marcos também, Douglas, Andorinha, o tiozão, Ricardo, André, Gustavo, já registrei aqui o Cirino, Ponte Preta é gigante, concordo contigo, Edson Silva, quem mais, que eu ainda não registrei, alô, Nalu Boerta lá em Americana com Pedro, se agasalha aí, pelo amor de Deus, Lucas Nascimento, Alex, Silvio Pereira, e essa grande massa comigo aqui, já temos 130 likes numa das lives. Daqui a pouco eu dou uma passadinha lá pelo canal do Portal Carlos Batista. No YouTube, youtube.com/Portal Carlos Batista também. E você do rádio, vem comigo, um abraço pra você que tá no trabalho, você que tá no carro, você que é Uber, você que é taxista, caminhoneiro. Obrigado pelo carinho, da amizade. E aqui dominando o time do Criciúma. É um time muito forte esse do Criciúma, gente. Vocês não têm noção, em campo, a disposição tática que tem. De novo lançado pela ponta esquerda, Hermes chegou ali de fundo para pintar o segundo, tirou, Márcio Silva voltou, o rebote pegou de sem pulo, para fora pela linha de fundo, de novo. Passa a esquerda no gol, Pepe. Tentou bater ali com efeito, o Gui Lobo fazendo manobras, mas a verdade é que pegou muito mal na bola o jogador da equipe do Criciúma. Tiro de meta aqui, Guilherme Viana vai cobrar. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, 1, Criciúma. Marcelo Hermes aos 12, 0, Ponte Preta, Edu. Então, amanhã, devido à transmissão de França e Marrocos, que vai começar às 17 horas, não teremos o esporte em debate, né? França e Marrocos amanhã, quartas de final, Roger. Tem futebol na Bam Bam Bam. André Lima domina pelo setor esquerdo, vem Ponte Preta, esse é o timaço do Carlos Batista. Ele lança a frente para o Elvis, não consegue evoluir a jogada, roubada, a bola sobrou com Felipe Matheus. Teve um jogador que foi para o solo, o árbitro deu vantagem, a bola permanece com a equipe Carvoeira. Lá pelo setor direito do campo, já está no campo defensivo com Bruno Alves. Tudo isso com 21 minutos no primeiro tempo. Eu quero saber do CH, o bate pesado e o jogo 1-0, Criciúma na frente, CH. Tá ganhando o time que tá jogando futebol, que tem organização, que não tem zagueiros que só dão pontapé, né?
Os zagueiros da Ponte, eles adoram uma expulsão, né? A pegada que o zagueiro da Ponte deu no Marcelo Hermes é uma coisa criminosa. Eles chegam toda hora atrasados, toda hora. O lado do campo é uma brincadeira, já observado por todos nós aqui. Não sei aonde que está o Zanardi com a cabeça de achar que o Diego Tavares dá conta de ser lateral direito. O Criciúma domina amplamente o resultado e é uma questão de tempo, ainda no primeiro tempo, de fazer o segundo. Otero entra com o pé alto, faz falta de ataque, é bola para a equipe da Ponte bater no campo ofensivo. Elvis tomando distância para fazer a cobrança. Quase metade do primeiro tempo, 22 minutos, agora 0 para a Ponte, 1 para o Criciúma. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô Galo, um abraço, José de Oliveira. G faz comigo aqui o Marcelo também. Lá vem Ponte levantada, a bola buscando o Brandão. Tira a zaga, volta o rebote para a presença do Elvis. Estica a perninha esquerda, levanta pela ponta direita para Diego Tavares. Rolou a bola no vazio para ninguém, tranquilo com a equipe do Criciúma. Alô José Leão. Alô Marcelo Polska também tá comigo aqui. Carlos Marciano também. Adriano Matheus, Juvenal, toda essa galera, deixa o like pra mim. Vem comigo, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Essa é a maior audiência, incontestável audiência do Rádio Campineiro e do interior. Falta na meiuca, falta pra Ponte bater. Falta pra Nega Véia bater. O árbitro pediu pra posicionar a bola no ponto A. O Vagninho tá lá espertamente, botou a bola lá no ponto Z. Aí tomou vaia e o árbitro foi lá, reposicionou. Vai faltar pra equipe da Ponte Preta, que vem de 10 partidas sem vencer e segue pressionada na luta contra o rebaixamento. Ponte Preta, uma hora tem que começar essa redenção. Por isso o presidente anunciou hoje 8 jogadores a mais para o elenco. E nós vamos ficar na expectativa para saber a qualidade deles. Pois não? Não deu certo, né? Então o treinador tem que ter a humildade de reconhecer que ele deu uma de Santos Dumont aí. Não marca ninguém, já era para ter saído o segundo gol do Criciúma em cima dessa improvisação do lado direito aí com o Diego Tavares. Então ele tem opção, ele pode tirar um dos atacantes, porque eles não aparecem no jogo, pode ser no Palitinho, David da Hora ou Brandão, adianta o Diego Tavares e fecha a lateral direita com um cara que é canhoto, mas que é lateral e que é marcador, com o Porfírio. Ou ele pode até botar o Gustavo Teles por ali, que marca muito bem e é destro. Então essa aventura com o Diego Tavares fechando o lado direito, mesmo jogando com 3 zagueiros e o terceiro zagueiro que joga pelo lado direito é o Palácios, mas aí eu nem vou comentar, né? Se a gente for depender, se a Ponte for depender do Palácios ajudar o Diego Tavares na lateral direita, vão morrer os dois abraçados e afogados e goleados. Então o treinador tem que ter a humildade de reconhecer que não deu certo. A intenção até que é boa. Vou botar um cara que é ponta como lateral para ver se ele faz o arraste, se ele me ajuda a apoiar, mas primordialmente o lateral tem que marcar. E a ponta está vulnerável do lado direito, porque, mas com 3 zagueiros pode. Não pode porque o Palácios não chega em nenhuma. Nenhuma. Então tem que... Não é porque é 25 do primeiro tempo. Moçada, não deu certo. Eu vou mexer. Vai esperar tá 3-0, aí mexe. Aí não adianta mais, pô. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira iga.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 25. Primeiro tempo. 1 pro Criciúma, 0 pra Ponte Preta em Campinas, Edu. Sexta tem Copa? Tem. Sexta, dia 10, 16 horas, Espanha e Bélgica. O vencedor de França e Marrocos. Amanhã pega o vencedor de Espanha ou Bélgica. Alô, torcedor convocado pela equipe de esportes da Bandeirantes. Estamos nós de novo na liderança do Rádio Campineiro. Esse é o futebol da Bandeirantes. Já já tem intervalo, Bandeirantes para você. Levantada a bola no setor intermediário, sobe de cabeça, Rodrigo ganha por cima, levanta a bola. Tavares vem, rebate. Vem no carrinho para tentar aliviar aqui pela defensiva do Criciúma, Marcelo Hermes, mas a bola já estava fora. Vai Diego Tavares.
Tavares levanta essa bola no campo de ataque buscando o Elvis. Rasga a zaga do Criciúma. Voltou ainda insistentemente para a equipe da Ponte com o David da hora. Com Tavares um pouco mais atrás com Sérgio Palácios. Erra o passe. Agora tem que se virar aí atrás porque a pressão vai ser grande. Ele descarrega, a bola descarregou errado. Vem pro domínio, Wagninho, ele escapuliu dos seus pés para a sorte da Ponte. Lá atrás com Lucas Cunha, limpa a jogada de perto da direita, levanta na cabeça do zagueiro. Bruno Alves vem para tirar a escola de lado para Marcelo Hermes. Tudo isso com 26,50, placar de 1-0. Primeiro tempo vence o Criciúma. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Bola recuada no veneno, bem, Guilherme Viana, chapelou! Chapelou o atacante do Criciúma, não passava um sinal de Bluetooth, hein, Pepe? Não passava nada em ninguém aqui do estádio Moisés Lucarelli. E um detalhe aqui na coletiva de apresentação, ou melhor, na coletiva após a estreia, o Guilherme Viana falou que quando ele começou de atacante. Tinha qualidade o garoto. Vem a Ponte, lançado, ponta esquerda, Brandão, sem impedimento, é pra pitar o gol de empate, vai lá pela ponta esquerda, bateu cruzado, defendeu o goleiro, mas agora, essa regra que é louca, né, cara? Esperou o goleiro fazer a defesa, colocou a bola pra fora, arremesso, seria escanteio, e ele deu o impedimento. Muito impedido. Tava muito, viu, Roger? Bem à frente. Não prestou atenção na linha. Nossa, mas muito, assim, 2 metros à frente. Então, mesmo assim, chutou mais grama do que bola, né? O goleiro, lógico, primeiro pau, deu um tapinha ali, meio de manchete no chão, se é que isso existe. A manchetada ali rasteira e botou para a linha de fundo. Mas um impedimento muito claro. São 5 chutes do Criciúma, 2 a equipe da Ponte. Nesse momento, 63% de posse para a equipe do Criciúma. 37 para a Ponte Preta, uma defesa de cada goleiro. Ô, Roger. 2 escanteios, teve o Criciúma, nenhum. Teve a Ponte Preta, chamou, falou. Tá caído aqui o goleiro Ayrton, leva a mão à panturrilha direita. No momento em que a equipe médica do Criciúma vem ao gramado aqui do Majestoso conversar com o goleiro do Tigre. Ele leva a mão, reclama de um incômodo ali, como eu disse, na panturrilha direita. Está aproveitando os 2 treinadores, tanto o Eduardo Batista quanto o Márcio Zanardi, para conversar com seus jogadores. É quase uma parada para hidratação, assim como temos na Copa do Mundo. O goleiro Ayrton promoveu aí uma parada para hidratação e uma parada técnica do Majestoso. 8h30 da noite, marcou o 5º sinal. Esta é a Bandeirantes, quase 30 minutos do primeiro tempo, jogo parado. Todo mundo ali conversando com seus treinadores enquanto o goleiro vai sendo atendido. Pepe tá de olho. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site, confira rochaautopeças.com.br. São 5 faltas cometidas pelo Criciúma, 3 cometidas pela equipe da Ponte Preta. 160 passes, trocou o Criciúma, 96 apenas trocou a Ponte Preta, com muitos passes errados também, diga-se de passagem. Alô, Cleiton Silva, eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu gosto dessa música, Cleiton, obrigado. Deixa o seu like aí. São mais de 720 só numa live, tem 147 likes. Tá errado isso, hein, Pedro Piscinato? Chama like aí para a Ponte Preta conseguir empatar ainda no primeiro tempo. Bola vai rolar novamente, aqui tá tudo bem com o goleiro. Já coloca a bola em jogo a equipe do Criciúma. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo. 1 pro Criciúma, 0 pra Ponte, Edu. Nesse momento o Criciúma lidera a Série B com 33, em segundo Vila Nova com 31, Vila Nova que joga amanhã em Caxias contra o Juventude, em terceiro o Novo Horizontino com 30, o Novo Horizontino joga domingo 11 horas em Ponta Grossa contra o Operário. Bandeirantes, Campinas, 15 graus aqui no estádio Moisés Lucarelli, bola recuada para o goleiro Ayrton. Tá redondinho 32 os caras aí, né, Pepe? Olha a bola recuada no veneno pra ele. Tá redondo mesmo, tá até esperto pra pegar um tijolaço desse. Tá ligado, tem que estar ligado os goleiros, senão daqui a pouco teremos cenas. Olha o Criciúma. Olha o lançamento, ninguém cortou, lá vem Criciúma pra infiltração. Rapaz do céu, como deixa o Lepo infiltrar assim. A Ponte na sorte. Acabou roubando, vem Diego Tavares, ninguém gritou ladrão pra ele. 2 chegaram, ganha arremesso lateral Criciúma.
A Ponte não tem língua, não. Os jogadores não dá pra se comunicar, pra gritar. Tavares veio como se não tivesse amanhã, tranquilo, no Nirvana, numa outra dimensão. Ninguém gritou pra ele, era um contragolpe bom que não deu em nada. 31 do segundo tempo, primeiro tempo, digo. Placar de 1-0 para o Criciúma. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. Futebol é na Bandeirantes, sente o peso, essa é a líder de audiência. Miro tá comigo, o Zelão também. Negócios imobiliários, Jaque, Coleiros de Paulínia também tá comigo aqui, nomes bonitos. Leonardo Luiz, todo mundo. Fernando Londrina, um abraço pra você, é de Londrina, Paraná, terra de gente boa, valeu Fernando. Aqui o Elvis, de primeira bola pela direita para Diego Tavares, dominou, vai pra cima, empurra a bola lateralmente para André Lima, costurou na marcação de 3 contrários, abriu lá do outro lado, o Kevson tava com um espaço tremendo, deu uma esperadinha, esperou alguém chegar lá pelo setor esquerdo, é Barcelos, colocou na grande área por baixo, vem para tirar, Rodrigo, o capitão afasta, rebote e volta para a equipe da Ponte, mas tá parado o jogo, marcado um arremesso lateral, é isso? Confere, Pepe. Confere, arremesso lateral, fiquei com a impressão, fiquei na dúvida, porque quem levantou a bandeirinha foi o assistente número 2, o Rondinelli dos Santos Tavares, mas está confirmado, lateral para o Tigre. Eu também fiquei com essa dúvida, até por isso que eu te acionei no arremesso lateral. 5 vitórias nas últimas 6 rodadas, esse é o Criciúma, que simplesmente abriu o placar em todos os últimos 9 jogos. Os últimos 9 jogos, o Tigre Carvoeiro abriu o placar 9 vezes. É difícil, hein, CH? A fase não é boa da Ponte, mas aí você pega um outro time que tá jogando como música. É um time muito bem postado em campo, esse do Criciúma. Tá encaixadinho. O Eduardo Batista é um baita treinador, né? Vamos ver se esse ano ele consegue subir o time, né? Que com o Novo Horizontino ele bateu várias vezes na trave. Merece pelo trabalho, o time é muito organizado e não tá acelerando muito, não. Mesmo assim, domina completamente a Ponte. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original, escolha Manfilter. Alô, Jonatas Oliveira. Escreve aqui que a torcida não merece isso, eu concordo com você. José Luiz Cardoso, um abraço pra você. Ô, Roger. Elton também. WSB Nova Odessa, Fabrício Batista, todo mundo aqui, pois não, Pepe? O CH comentou sobre as batidas na trave do técnico Eduardo Batista, completando a informação. No ano passado ele já estava dirigindo o Criciúma durante o Campeonato Brasileiro da Série B e não subiu por conta de um ponto. Criciúma ficou na 5ª posição e o Remo subiu em 4º com 61 pontos. Criciúma ficou na 5ª colocação com 60 pontos, batendo na trave há alguns anos aí o Eduardo Batista. Tentou o lançamento para o campo de ataque, o time da Ponte Preta, o meio levantou. Brandão e David da Hora correram juntos, a zaga do Criciúma com facilidade tirou. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo, pelos melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, acesse iga.com.br. 34 de bola rolando. Castan vem com a era dominada. Ex-Corinthians entrega essa bola soltando para Rodrigo. Recolheu o Elvis, vem na pressão. Triangula a jogada, abre com Bruno Alves lá do outro lado. Apertura a marcação, o Brandão se manda, sai fora, abre a bola com o Lepo. Lepo lá pelo setor esquerdo, caiu o Vagninho agora. Vem para pegar o Vagninho por baixo, vem a marcação. O zagueiro da Ponte colocou essa bola para fora. Arremesso lateral para o Criciúma bater. 35, tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 35, primeiro tempo. Otero lança a bola, setor esquerdo, Everest dominou, empurrou atrás, dominou por aqui, Gui Lobo. Tabela a bola para Marcelo Everest, mais uma vez devolve no campo defensivo, tem jogador do Criciúma caído no campo de ataque, o árbitro vai parar o jogo. Parou o jogo. Para o jogo, Felipe Matheus, acho, hein? É o Felipe Matheus, camisa número 7 da equipe do Criciúma. O árbitro pede a bola também, não deixou com o jogador do Criciúma. Tá caído ali, lamentando, reclamando de muitas dores. O atacante Felipe Matheus, camisa número 7 da equipe do Tigre. Confirmando 36, primeiro tempo, 1 para o Criciúma, 0 para a Ponte. Fechando comigo, Edu. Ó, sábado, mais 2 jogos na Copa. 18 horas Noruega, Inglaterra, 22 horas Argentina e Suíça. E um abraço pro Daniel Bernabé, contador da Avenida Industrial, ainda acreditando na Ponte com muita fé. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar.
36 minutos, reta final do primeiro tempo. E aí, Tigrão, e o jogo 1-0, segue na frente o Criciúma. A Ponte conformada, acostumada, viciou, casou-se com a tragédia. E o nome da tragédia é derrota. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site app. Abra sua conta no Sicredi. Última vitória da Ponte, hein? Você lembra quando foi? 24 de abril, quando fez 1-0 no América Mineiro em casa. América Mineiro que também não ganha pra ninguém, pois não? Faz tempo, hein? 24 de abril. Esse jogador do Criciúma aí que ficou caído no ataque e o juiz parou o jogo, você sabe o que aconteceu? Vê se tá fácil a vida. O Palácios deu uma dedada nele. Ô, louco. Mas na boca, tá? Na boca, no rosto. Que Chegou susto. na boca. Foi uma dedada. Nada de Rodrigo, hein? Nada de Rodrigo dedada. Teve uma cena aqui tempo atrás. Vamos lá. Foi uma dedada na entrada e não na saída. Foi no orifício, mas não no que vocês estão pensando. Falta pra nega véia, vamos lá. Elvis, solta aquele míssil. Pra bola, bateu em cima do jogador da Ponte Preta e no bate, tirou a zaga do Criciúma, voltou de cabeça pra Kevson ajeitar, colocou na grande área, tenta brigar por ela, o Brandão tira com facilidade a equipe do Tigre, agora é contra-golpe lançado à frente, Otero, venezuelano, 33 anos, acelerou, vai pela ponta direita e rolou na boca do gol, dominou os caras pra pintar o segundo chute, defendeu Guilherme Viana! Milagre dele no chute do Lobo, no contragolpe desenhado, serviu bem, Otero fechou, Lobo bateu uma defesaça monstruosa do arqueiro da Ponte, hein, Pepe? Os nossos comentaristas falavam que o Tavares não estava dando conta de marcar pelo lado direito, aí ele pegou o Otero, motorzinho, pelo lado esquerdo, o Otero deu duas balançadas ali, Tavares ficou sem pai e sem mãe. Belo cruzamento do Otero e defesaça do goleiro Guilherme Viana, mandando para escanteio para o Tigre, dessa vez pelo lado esquerdo. Otero na bola novamente. Vai o venezuelano para cobrança, daqui para lá, gol do portão monumental do estádio Moisés Lucarelli, guarda-chuva aberto aí, Guilherme, que já fez uma grande defesa. Vai Otero para cobrança, quase 40 no primeiro tempo. O árbitro vai lá, pede para que ele cobre rapidamente. Vai posicionar a bola no quarto de círculo. Tudo isso já foi 1 minuto pro saco. Só favorece a equipe do Criciúma, que vence pelo placar de 1-0. Já o intervalo diferente e inteligente da Bandeirantes. Com Edu Pinheiro inigualável. Vai pra cobrança, Otero levantou, fechada no primeiro pau. Testa de cabeça, afasta ali, tira o colombiano. Afasta o Sérgio Palácios, rebote, volta em arremesso lateral para bater o venezuelano. Cobrou pelo setor esquerdo do campo. Entrega agora para Lepo. Voltou para ele de novo, Otero. Linha de fundo, novo escanteio. Fecha na marcação, Tavares serve escanteio, mais um. Mas aí o Bandeira já estava marcando. Ajudou ele. O Bandeira de lá, o Rondinelli dos Santos. Tavares ajudou o Tavares da Ponte. Bateu por último no Otero. No Otero, né? O Roger. Pois não. Defesaça, né? Se você quisesse, pode fazer um rodízio entre mim e o CH aqui. Pro grau de dificuldade, tá? Aí a gente substitui o mão de alface aqui, que ele já deu o pinote também, viu? Feriado é só em setembro, ele já viajou, cara. Grau de dificuldade, anota o conceito da defesaça de Guilherme Viana, começando com você, CH. 7,93. Quase uma defesaça na visão do CH, tá econômico o CH. E aí, Tigrão? O cara quase se matou pra fazer a defesa. Eu vou colocar a minha nota, o meu grau de dificuldade. 8.879,27. Passou de 8 a defesaça na escala gleguística de defesas monumentais. Mas foi uma defesaça, hein, Pepe? Foi uma defesaça do Guilherme Viana. São muitos critérios, né? Eu não sei se o CH e o Tigrão têm acesso à apostila do Gleger com todos os critérios, mas foi uma defesaça. Essa eu queria ver. O Lucas, viu, Roger? Para contribuir aí, em cima da sua narração, como sempre, muito precisa. Pior que ele faz a defesa, mas ele fica batido e no rebote ia sair o gol. E aí tem a segunda defesa. O Edu tem num lance só
2 defesas do jogo. E quem fez a segunda, se atirando na bola e salvando aquilo que já tinha feito o goleiro, foi o Lucas Cunha. Então veja você o momento da Ponte, né? Perdendo o jogo e o Criciúma com o segundo gol, Madurinho. E o Mão de Alface, a esta hora, já está lá em Iururupiroca. Iururuoca. Como é que chama essa desgraça? Iuruoca. Quê? É Ururupiroca. Iuruoca. Arariroca. Quase ele já piroca. tá lá. Olha lá. Boa, agora o Palácio foi bem, hein? Foi Tigrão. muito bem. Foi, tirou o escanteio Diga. para a equipe do Criciúma, KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPA MF 2093-24. E aí, Pepe? O Tigrão falou sobre uma possível alteração feita pelo técnico Márcio Zanardi. 2 jogadores da Macaca já estão no aquecimento. Daniel Baianinho, um atacante, jogador muito veloz, e também o Juan. Juan é um garoto da base, originalmente é um volante. A ver as alterações que o Márcio Zanardi fará para a segunda etapa. Otero de lá pra cá, levantar no escanteio no primeiro pau, veio pra tirar a zaga da Ponte, voltou, rebate o tirambaço de fora da grande área. Ela passa por todo mundo, vai cair à direita do gol, sai em tiro de meta, quase um petardo da equipe do Criciúma, pois não, CH. Eu tive acesso à apostila dos critérios das notas do Gleger Jorginho faz mais ou menos uns 8 anos. E eu confesso que eu estudo, leio, releio e não consigo entender. Aliás, para ser bem objetivo, de todos os itens de critério da apostila, eu discordo de 90%. E o Gleger saiu pulando para todo lado, menos onde estava a bola. Para fazer justiça aí, quem chutou também tive foi acesso o à Guilherme apostila. Lobo, quem bateu, a bola foi para fora em tiro de meta, já, Tigrão, vamos ver essa Ponte Preta aqui com o Kevson pelo setor esquerdo, voltou para correr o Barcelos, vem bem a zaga do Criciúma para tirar, isola, coloca para fora, arremesso lateral na ponta esquerda. Estava impedido. Estava impedido. Você também viu a apostila do Gleger, hein, Tigrão? Vi. Mas ela estava em braille. É a leitura que ele tem. Ele já tem essa leitura desde quando ele saía do gol jogando pelo Guarani. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 44. Vai para a reposição de bola, Ayrton, goleiro, camisa 30 da equipe do Criciúma. 44, reta final, tá 1-0 para os caras. Gol marcado aos 12 minutos pelo lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Um bicão na bola, levantada a bola para o campo de ataque, sobrando para a equipe do Criciúma. Vem o time da Ponte Preta para dominar. Nossa, Palácios. Foi dominar, dominou mal. A sorte que chegou alguém na sobra para fazer lançamento aqui para David da hora, muito forte, sai Ayrton. Faz a defesa, quase 200 likes. Vamos terminar o primeiro tempo com 200 likes para chamar o gol da Ponte. Alô, Cheché, um abraço para você. Tem Bugrino aqui também no chat, tem de tudo. Alô, Juliano Paranaense, um abraço para você. Ele quer uma camisa da Ponte Preta. Tá escrevendo aqui no chat no youtube.com/Bandeirantes Campinas. O Alex também comigo, Emerson Santana e toda essa grande massa. Vamos chegar a 200 antes da bola parar de rolar no primeiro tempo. 1-0 pro Criciúma. Vamos fazer essa fezinha aí, todo mundo deixando o seu like pra mim. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes, 433. Jardim do Trevo, em Campinas. Mais 4. Mais 4 minutos, tem 45-22 agora. Vamos a 49, já tem Edu Pinheiro que tá esquentando os tamborins. Que o quarto árbitro da partida, Gustavo Holandre Souza de São Paulo, foi quem levantou a placa. Esse árbitro aqui, o Antônio Magno Lima Cordeiro do Ceará, já foi VAR de outro jogo da Ponte na Série B e não foi bem, né, Pepe? Não, um jogo que inclusive gerou muita polêmica. Foi naquela derrota da Macaca para a equipe do Vila Nova. Naquela ocasião a Ponte perdeu por 1-0 e aí nos acréscimos a Ponte consegue marcar um gol com o Kevson, mas o VAR chama o árbitro, o VAR de hoje, o Antônio Magno Lima Cordeiro chama o árbitro daquela ocasião.
informando um toque na mão, um toque no braço do Luiz Felipe, atacante da Ponte Preta. O gol é anulado e pouco tempo depois um jogador do Vila Nova, a bola bate no braço dele dentro da área, altera a trajetória da bola e aí naquela oportunidade o VAR não chamou o árbitro para a revisão, um jogo que gerou muita polêmica e reclamação por parte da Macaca. E a CBF vai e escala o mesmo cara aqui, né? Você vê como a Ponte tá com muita força política, né? Otero, cobrança de falta, levantou, ela passou por toda a extensão da grande área. Para a sorte da Ponte, ninguém chegou no ataque para empurrar essa bola, porque da defesa passou ali todo mundo olhando as borboletas, hein, Pepe? Os cruzamentos do Otero são sempre muito perigosos, né? De perna direita, o venezuelano bate muito bem na bola, mais uma vez levando perigo ao gol da Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta de ataque. Esse árbitro apita ardido, hein, cara? Daqui de cima a gente ouviu. Falta de ataque e a reclamação do time da Ponte pra cima do Alagoano, hein, Pepe? Ai, vai o Danilo Barcelos e o Elvis cobrar ali o árbitro da partida. Ele pede pros dois se afastarem e o Danilo Barcelos argumenta: eu sou o capitão, eu posso falar com você. Mas fato é que falta marcada, falta do Kevson ali pra cima do William Lepo. Criciúma que vai vencendo e não tem pressa alguma pra repor a bola em jogo. Cara, essa torcida da Ponte é demais, cara. Mais de 200 likes já. Ainda vamos passar, né? Vamos chegar a 400 likes hoje, tranquilamente. Na live do chefe, no portal Carlos Batista, muita gente também acompanhando lá com 52 likes. Tá todo mundo lá também acompanhando. Deixa o like, comente, interaja, extravase. O chat serve pra isso mesmo, sempre com moderação nos comentários, né? Nos palavrões, daquela limpadinha na boca e também na mão. Porque a fase já não tá legal, ninguém é obrigado a ouvir xingamento, não. Deixe com moderação o seu comentário. 48, ele prometeu, tá 49. Lançamento na ponta direita, Wagninho correu, não chegou. Lateral para a equipe da Ponte bater. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Confira em iga.com.br. 48-20, Tavares com dificuldade para sair para o jogo, Marcelo Hermes cerca ele, vem na marcação, bola recuada para o Sérgio Palácios, bicão de perna direita, levanta aqui na cabeça do capitão, Rodrigo escora para sair para o jogo pelo setor esquerdo, Marcelo Hermes não pega a bola, ela volta com o André Lima, rola a bola no comando, tentativa com o David da hora, não fica com a bola nos seus pés. Vem com o Eduardo limpa a jogada, abre pelo setor esquerdo, deu de presente a bola para Diego Tavares, bola volta para a equipe da Ponte, vai terminar o primeiro tempo, 48-50, 1-0 vence o Criciúma, em nome de Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência, ligue Logos 3273-3760 em Campinas. Apita o árbitro! Viomar Santana de Oliveira mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 1 para o Criciúma, 0 para a Ponte Preta. Edu Piero. Muito bem, Roger Williams. Ô, Pedro. Oi, Edu. Eu dei uma calculada aqui. É o seguinte, o último gol da Ponte foi do Tarek. Isso. Contra o Cuiabá, né? Isso. Aquele gol foi no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo. Então, se a gente se rebate na área após um escanteio cobrado pelo Elvis. Elvis, né? Aí no gol da Fefasa. Se a gente somar o segundo tempo, pegar desde aqui, o segundo tempo contra o Cuiabá e os demais jogos, até nesse presente momento, a Ponte acumula 450 minutos jogando e não marcando. Mais os acréscimos que eu não acrescento. Peguei aqui 90 minutos, 90, mas teve os acréscimos. Resumindo, faz 8 horas que a Ponte está jogando e não marca gol. Pedrão, como é que estão as coisas aí, Pedrão? A última vez que a Ponte marcou gol, o Moisés Lucarelli era vivo. Vou falar pra você, rapaz. Faz muito tempo. Nico e Martoni eram os zeladores do Majestoso. Nico e Martoni, meu Deus do céu. Como é que tá jogando a Ponte, Pinheiro Pedro? era o presidente. Ponte Preta de Guilherme Viana no gol, Lucas Cunha, Márcio Silva e Sérgio Palácios, Diego Tavares, André Lima, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, David da Hora e Brandão. No banco de reserva, o Márcio Zanardi tem à disposição Vinícius, Diego Leão, Juan, Diego Porfírio, Gustavo Almeida, Miguel, Jonathan Cafu, Daniel Baianinho, Gustavo Teles e Rodriguinho, e 3 desses atletas já estavam em processo de aquecimento. O Diego Porfírio, o garoto Juan e também o Miguel, além do Daniel Baianinho, na verdade 4 atletas. Ô Pedro, dá uma levantadinha no microfone, deixa eu ouvir o ambiente aí, o som ambiente.
Edu, eu tô próximo à cabine aqui já, tá vazio. Tá vazio. Demos um ganho aqui, demos um ganho aqui na mesa. Deixa eu ver. Levanta o microfone aí. Tá. Deu uma avançada. Vamos lá. Deve ser um ambiente que tá próximo ali ao vestiário do Criciúma, por isso. Bom, deu 1.400 contra o Novo Horizontino. Vamos ver hoje qual vai ser o público. Tá bom, Pedrão? Combinado, Edu. 63 mil de prejuízo teve a Ponte no último jogo no Majestoso. Vamos lá, CH, 1-0, gol do Marcelo Hermes, que jogou aqui na Ponte, jogou pouquinho aqui, jogou em 2021, fez só 7 jogos o Marcelo Hermes. O gol foi aos 12 minutos de cara, né? E ainda o Guilherme Viana, ele defendeu uma 38, pode ter sido pior. Só dizendo que o Ayrton, o baixinho goleiro do Criciúma, não defendeu nenhuma. Defendeu, mas estava impedido, mesmo assim, um chute sem ângulo. CH, 1-0 Criciúma. Foi o primeiro tempo de um time só, do Criciúma, que mandou na partida, que estava organizado, não permitindo que a Ponte fizesse absolutamente nada no jogo. Teve uma escapada do Kevson lá do lado esquerdo, mas um chute que foi completamente fora de esquadro. O restante atacou pelo lado esquerdo, pelo lado direito, contra-atacou, fez tabela na frente da área e a Ponte assistindo. A Ponte tem um meio-campo ineficiente, inexistente, que não pega e não arma, que não organiza, zagueiros que são desastrosos, só dão pontapé porque chegam toda hora atrasados. Aí o treinador resolveu, e não é porque o Tavares está na lateral direita, ou supostamente na lateral direita. É porque o conjunto da obra não permite que você faça uma aventura como essa. Vamos chamar de aventura, para não ser muito pesado. Então, o treinador vai ter que fazer alguma coisa no vestiário. O problema é continuar acreditando nesses zagueiros. Ele deve tirar um zagueiro para acrescentar um atacante, mas qual? E quando eu vejo esses atacantes da Ponte, esse da hora e o Brandão, a culpa não é deles, viu, gente? A culpa não é deles. A culpa é de quem contrata jogador desse nível. Eu, sinceramente, quando estou de folga aos domingos de manhã, eu costumo frequentar alguns centros esportivos em Jundiaí, que é a terra onde eu vivo, e eu gosto de assistir um futebol amador de vez em quando. Não é todo final de semana, pelo menos umas 2 vezes por mês eu assisto. Olha, eu afirmo para vocês aqui que o da hora e o Brandão não jogam no futebol amador de Jundiaí. É um negócio tenebroso. Com todo respeito, tá, gente? Sei que são profissionais, que têm família, estão passando por momentos difíceis na Ponte, mas tecnicamente é um negócio horroroso, horroroso. Então, o que eu vou projetar para o segundo tempo? O time vai ter que ser modificado, ele vai ter que trazer algumas novidades para o segundo tempo, mas mesmo assim, Edu, espero estar errado, né? O status da partida não vai mudar. Talvez mude, que o Criciúma faça mais alguns gols. Edu Pinheiro. Muito bem, intervalo em 1-0 Criciúma, gol do Marcelo Hermes a 12 minutos, agora 20h55, já vem o Tigrão com a sua opinião. Até já! Fala faixa, aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Não
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. Roger Williams. Direita. Ih, rolou na boca do gol, dominou os caras pra pintar o segundo chute. Defendeu Guilherme Viana. Milagre dele no chute do Lobo. No contragolpe desenhado. Serviu bem o Otero, fechou o Lobo, bateu uma defesaça monstruosa do arqueiro da Ponte, hein, Pepe? Valdemir Gomes. Ô Tigrão, um grande abraço, boa noite. Teve um lance, rapaz, há 23 minutos, não sei se você reparou, uma falta, já estava 1-0. O Elvis foi cobrar uma falta para levantar para a área, né? Eu não sei quem saiu lá do ataque, ele saiu da área do Criciúma, correu assim no Elvis, né? Deu um toquinho pro Elvis. Cobrou a falta. O Elvis pegou a bola, colocou no meio. Aí o meio pegou, recuou pra zaga. Foi o David da hora, Edu. David da hora que fez isso? Isso. Então, eles deu, eu não sei, o que poderia ter sido um levantamento pra área, acabou sendo uma recuada pra zaga. Vai, Tigrão, 1-0 Criciúma. E teve mais uma, né? O David, eu acho que é o David da hora também, você vê que fase, né? Teve um chute que acho que não ia dar em nada da entrada da área, mas bateu nele. Jogou de zagueiro, né? Tem mais essa. Então, assim, aquilo que, né? Eu falei outro dia aqui, teve gente que não gostou. Mas eu tenho que dizer aquilo que eu estou pensando e aquilo que a gente constata, né? E na verdade, para nós comentaristas, tá uma baita moleza. E a bola passou no meio da perna do Guilherme Viana mesmo, tá? No gol do Criciúma. Agora, numa outra tomada aqui, ficou muito claro, sem ângulo. Mas não dá para dizer que ele falhou não, porque ele estava na posição, com a inclinação certa. E o chute ali em cima dele passou entre as pernas. Uma pancada, diga-se de passagem. Então, quando eu falava que às vezes a gente faz uma colocação e não é bem entendido, é que comentar jogo da Ponte, principalmente no comentário pré-jogo, né? Tá uma moleza, né? Olha,
tudo leva a crer que a Ponte vai colher mais uma derrota. Porque o time não tem elan nenhum, né? Quer dizer, o time é ruim. O elenco foi mal formado. Mas também não é um elenco que vibra, né? Não é um elenco que guerreia. Fala, não tá dando na técnica. Vamos no peito, na raça. Na superação, não, os caras correm. Não tem ninguém parado em campo. Não tem ninguém andando em campo. Né? Ninguém. Absolutamente ninguém. Tá? Tá todo mundo correndo, tá todo mundo tentando se entregar. Mas assim, é aquela entrega até a página 2 do livro. Não é um time que fala, vamos hoje a campo para morrer ou para matar. Ou mata ou morre. É hoje ou nunca mais, não. É uma cadência natural de futebol, mais parecida com um amistoso do que com um jogo onde a Ponte está dando adeus à sua permanência na Série C ou na Série B do Campeonato Brasileiro e indo para a Série C. A Ponte tem acho que 16% de aproveitamento, gente. Não tem como avaliar. Agora eu vou aqui ficar batendo que contra tudo. Não, vamos falar do jogo. O Criciúma foi melhor, tem mais time, está mais organizado e 1-0 até agora para o Criciúma, mas ficou de muito bom tamanho para a Ponte. Que algumas chances de gols que foram criadas, elas foram todas do Criciúma. A Ponte teve um chute ali, né, do Kevson, uma arrancada do Kevson, até bonita, velocidade, passou da defesa para o ataque, transição sozinho. Mas a Ponte não faz mal para ninguém, não. Esqueçam isso daí. Como é que vai marcar gol numa das melhores defesas do campeonato? Com respeito aos profissionais, mas não é para eles um campeonato de Série B. Com Brandão e David da Hora. Gente, mas não é. É porque tá todo mundo com o saco cheio. Bom, eu tô avaliando o que eu tô vendo em campo. Eu não vou aqui mais ficar comentando omissão de conselho deliberativo, de conselho fiscal, de incompetência administrativa. Eu não vou mais falar nada. Tá tudo aí escancarado. Eu quero falar do que eu tô vendo dentro de campo. O porquê que acontece isso? Pô, mas os caras sempre jogaram tão mal assim. Eu tô analisando e sou pago para isso o jogo que eu estou comentando. Não vai fazer mal para ninguém, gente. Eles ficam escondidos atrás dos zagueiros. Eles matam de canela. Teve uma bola que foi metida no meio da defesa do Criciúma e eles estavam correndo um com o outro, um de ombro com o outro, um colado com o outro. Mas isso é tão básico no futebol. Se você tem 3, né, para receber a bola, ou se você tem 2, como era o caso, tem que sair um para um lado e outro para o outro para puxar a marcação. E para quem está metendo a bola, ter opção. Agora, se você está com 2 e um fica em cima do outro, um trombando com o outro, raspando o ombro a ombro, parece que um estava marcando o outro, aí você não dá opção para o passe. E um atrapalha o outro, mas isso é tão básico no futebol. Alguém pegou e tem um sinal com a mão que vai lançar. Abre para um lado e outro para o outro e dá opção. Sai da marcação. Eles ficaram ombro a ombro atrás da zaga. A bola foi metida, ficou um olhando para o outro e a zaga saiu jogando. Por quê? Porque estavam escondidos. Então não vão fazer mal para ninguém. A Ponte mexeu aí no atacado, a bola vai rolar e o Roger Williams vai comandar. E quando ele estiver comandando, ele chama o Piscinato, que eu não chamo o repórter, para dizer quais são as alterações. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor brasileiro, Série B, 17ª rodada, bola rolando em Campinas. De Márcio Batista em campo para você, mexeu a Ponte, Pepe. 3 alterações feitas pelo técnico Márcio Zanardi no intervalo. Saiu Diego Tavares com a camisa número 7 e entrou Diego Porfírio com a camisa número 13. Saiu André Lima com a 8 e entrou Daniel Baianinho com a 26. E saiu também o David da Hora com a 18
para a entrada do Juan, meia dúzia. Então, confirmando, saiu Tavares com a 7 e entrou Porfírio com a 13, saiu André Lima com a 8, entrou o Baianinho 26 e saiu David da Hora com a 18, entrou o Juan, meia dúzia. Daqui a pouco o CH e o Tigrão também podem confirmar, mas aparentemente o Kevson foi para a lateral direita e o Diego Porfírio vai fazer a lateral esquerda nesta segunda etapa. Roger. Vem para o contra-ataque, o primeiro Criciúma, ponta direita, chegou na linha de fundo, cruzamento, passa por todo mundo, vai sobrar para bater, Felipe bateu em cima do zagueiro, cai com o Kevson, é isso mesmo, ele já tá lá pelo setor direito, sai costurando, cai pelo meio, já vai passar da marcação do Otero, já deixa essa bola pela lateral esquerda aqui do campo defensivo, exatamente, Porfírio já levanta para o contra-ataque, buscando a cabeça do Baianinho, cortou a zaga do Criciúma, ela sobra pelo setor direito aqui com o William Nepo, ele que fez a assistência do gol, descarrega a bola pelo meio, soltando para o camisa 7, vem para o jogo Felipe Matheus, quase 2 minutos de bola rolando, esse é o segundo tempo, você está na Bandeirantes Campinas, sangues novos na equipe da Ponte, Juan, meia dúzia, Porfírio 13 e Baianinho, camisa 26, são os 3 jogadores que Márcio Zanardi coloca nesse segundo tempo. Já o Eduardo Batista manteve a mesma equipe que está vencendo pelo placar de 1-0. Essa é a Bandeirantes. youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Se você está em uma das lives, deixa o like para mim. Eu quero chegar a 400 likes. 400 é uma meta possível de alcançar. Otero traz pela direita, rolou para William Nepo, lá vem o Criciúma, levanta na boca do gol, desvio de cabeça, Fagninho vai para fora essa bola. Em tiro de meta, Pepe. Foi o camisa 13, Wagninho, que tentou a finalização ali de cabeça, mas pegou o estranho. Não estava bem posicionado o Wagninho, por isso a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta que vai cobrar o goleiro Guilherme Viana. Comprou Manfilter? Cadastre seu cupom fiscal no site da campanha. www.peçaporman.com.br, concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustíveis. www.peçaporman.com.br. Deixa um abraço aqui pro Sato Pai, passou aqui na cabine da Bandeirantes, batemos um papão, tava falando aqui de um amistoso que vai ter dos Master do Corinthians com o Master do Ouro Verde. Jogo previsto aí pro mês de julho também. Grande Sato, grande figura. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. CH, como é que dá para desenhar o time do Márcio Zanardi pro segundo tempo com essas 3 alterações, hein, CH? É exatamente o que o Pedrinho colocou, né? O Brian vai para... Desculpa, o Kevson vai para o lado direito, Porfírio no lado esquerdo. É assim, e o que é mais revoltante, deixa eu ver se eu entendi bem. O Brandão continua em campo ou não? Continua. Só para eu ter certeza. Continua. Tá bom, Roger, tá comentário. Márcio Silva deixa a bola escapar. Cai aqui com o Otero. Otero tenta partir para a equipe visitante, dá um estirão, um bicão na bola, ela cai para Baianinho, setor direito do campo, pedalou para cima do seu marcador, que era o Felipe, cai na ponta direita, vai encostar pedindo aqui o Danilo Barcelos, é para ele, pertinho do grande círculo, aperta a canhota, faz a inversão de bola, para Porfírio, desce no terreno, marca acima do Nepo, ele vai para cima, costura, outro a marcá-lo, é exatamente o Otero, volta essa bola um pouco mais aqui no campo ofensivo para Márcio Silva, Márcio no veneno, toca a bola para Danilo Barcelos, deixa a bola pelo setor esquerdo com Porfírio, levanta a bola para Elvis, bela matada, faz um giro em cima da bola, outro giro, protege a marcação do Eduardo, outro giro, já deixou 5 para trás, levantou a cabeça, vai virar essa bola, do outro lado tem a presença do Kevson descendo no terreno, atenção, tabelou com o Baianinho para Kevson, é bom momento, levanta a bola aqui no segundo pau, levantou forte demais! Piscinato. Pegou muito mal no cruzamento o Kevson, né? A intenção foi boa, mas a execução, santo Deus. Foi muito mal, realmente Deus muito mal. Céu. Um abraço aqui ao Geraldo Chagas, ao Osmar Antônio Dias de Oliveira, ao Ricardo Pinto, o último profeta, o Henrique Capivara e toda essa galera. Deixa o like pra mim, essa galera que vem comigo. Escanteio pra Neguinha.
Escanteio pra Ponte. 5h40, quem sabe na bola parada, Piscinato. Escanteio pra Macaca pelo lado esquerdo de ataque. Elvis, camisa 10 de perna direita, é quem vai fazer o erguimento. É a chance de empate da Macaca. Gol do placar eletrônico, gol do Portão Monumental. Elvis pra cobrança, é daqui pra lá. Muita confusão na grande área. Elvis partiu, levantou ela no segundo pau, desvio de cabeça. Defendeu o goleiro. No cabeceio do Lucas. Goleiro caiu bem, fez uma mini ponte para defender firme e seguramente, hein, Pepe? É que na verdade faltou força aí nesse cabeceio do Lucas Cunha. Acho que nem ele acreditava que a bola chegaria tão limpa, tão fácil. Apenas parou a cabeça, a bola bateu nele e aí o goleiro Ayrton fez boa defesa, impedindo o gol de empate da Macaca. Segue 0-1 para o Criciúma. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo. Pelos melhores preços para a sua economia, ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse igacomh.com.br. Pessoal tá lá no camarote do Iga, todo mundo ligado na Bandeirantes. E aqui, jogo parado, caído o jogador do Criciúma aqui no campo de defesa. O árbitro tá conversando ali com o jogador da Ponte. Baianinho, vai lá o Elvis, tira o Baianinho da confusão, da treta. Vai se levantando agora, tá tudo bem com ele, com camisa número 8, Gui Lobo. 7 minutos. Mesmo que conquiste a vitória diante da sua torcida aqui, a pontuação não será suficiente para a Ponte sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Mas está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Já a equipe catarinense acumulando com essa partida aqui, 12 jogos sem derrota na Série B. É a maior sequência invicta da Série B. Vai sendo a 6ª vitória nas últimas 7 rodadas. É impressionante o retrospecto do Criciúma dentro do Campeonato Brasileiro. 7 minutos e 40, aqui uma falta. A torcida protesta, mas quando partiria para o contragolpe, derrubado Wagninho no campo defensivo, é bola para a equipe visitante bater. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. O Juan entrou, tá jogando por onde o Juan, hein, Pepe? No de meio, teimoso, né? Aparentemente. Mas brincadeira, tá ali pelo meio de campo o Juan, o garoto corre bastante, mas pouco participativo até o momento. Tá meio perdidão ali, não falei o nome dele ainda. Insistência do Criciúma pela direita, protege o zagueiro. Deixa a bola sair, tiro de meta. Deixou sair aqui, protegeu bem o Márcio Silva, tiro de meta para o goleiro da Ponte Preta bater, Guilherme Viana, que já fez um milagre no primeiro tempo. 8,5 de bola rolando, alô Silvio Quitério Santos. Tá sempre ligado comigo. Otair Lebrão. Boa noite, Roger, o homem que um dia começou nos altos do São Domingos. Valeu, Otair. Tamo junto, de longa data. Antônio Silveira também. O Elvis vai querer uma vaga na diretoria da Ponte. Será, hein, Antônio Silveira? Um abraço pra você e toda essa galera. Deixa o like aí. 254 é bom, mas é pouco. Eu quero 300 likes. E depois os outros 100, o Edu consegue dentro do apito final. Mais uma falta de ataque. Falta de defesa da equipe da Ponte, digo. Dessa vez o Barcelos aqui na cabeça do grande ciclo. É bola para a equipe do Criciúma. Placar de 1-0, gol do primeiro tempo aos 12 minutos. Marcelo Hermes depois no cruzamento do William Lepo. Gol que já vai estar no youtube.com/Bandeirantes Campinas e também no nosso Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui no pé de ferro pelo lado esquerdo do campo, Porfírio ganha a parada, vem pra cima. Ele tem um corpanzil, desequilibrou o seu adversário, que era o Eduardo, até ganhar o arremesso lateral. Lateral para a Ponte bater. Lado esquerdo do campo próprio, Porfírio vai para a cobrança. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Descarrega a bola pela direita, lá vem os caras, de novo Felipe Matheus, ele briga, mas bem na bola, sempre firme, Márcio Silva sai pro jogo, abre com Porfírio no veneno, já deu um bicão pelo meio, abre lateralmente a bola soltando para o Elvis, levantou a cabeça o 10 da Ponte, o Maestro, abriu lá pela ponta direita para Kevson, rasga junto com ele na marcação, Hermes vem para tirar, volta com Márcio Silva, de cabeça ajeitou para quem, Márcio Silva, deu de presente a bola para o Otero, que é atropelado, falta na ponta direita. Wagninho por aqui, é falta clara, né? Não tem o que reclamar, não. Falta pro Criciúma, Pepe. O Diego Porfírio chegou atrasado ali, derrubando camisa número 13 da equipe do Criciúma. Márcio Silva tá caído ali, próximo ao local da falta. O zagueirão da Macaca
tá caído, o árbitro vai lá, conversa com o jogador, aparentemente tá sentindo a perna esquerda. Márcio Silva, zagueiro da Macaca, no gramado do Majestoso. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h50, segundo tempo. Com Elton Grimaldi na mesa de som, Lucas Pessoa no YouTube. Aqui comigo no Majestoso, Gilberto Sulfi, do timaço do Gil Kleber, colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. 11 minutos, segundo tempo, pro Criciúma, 0 pra Ponte, Edu. A Série B segue amanhã, segue no domingo, segue na segunda, só não tem no sábado. Amanhã, 19 horas, Juventude Vila Nova. Amanhã, 20 horas, Sport Botafogo de Ribeirão. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. O Tigrão vem aí pra comentar como começa o segundo tempo em Tiger. Arrumou pelo menos aquele buracão que tinha na lateral direita, tá melhor. Se deslocou pra lá, ele que é canhoto, o Kevson já tomou conta. O lateral esquerdo fez o gol, né? Da equipe do Criciúma, o Marcelo Hermes. Aliás, jogou na Ponte, não jogou nada. Jogou nada, foi um fiasco. Mas no Criciúma ele vai bem, já tá lá há várias temporadas. Ele já não tá indo mais, até porque o setor tá agora melhor policiado. E também porque o Kevson desce pro apoio quando tem a oportunidade. Já fez uma jogada combinada ali com o Baianinho, errou ele. O Kevson errou o cruzamento. Então deu uma reorganizada. O menino entrou de volante, né? O Juan entrou de volante no lugar do André Lima, que estava muito parado, muito lento, muito sem mobilidade. E vamos que vamos. Ver o que acontece, né? O Baianinho entrou no lugar, na verdade, do David da Hora, mas ele não é centralizado. Ele fica lá do lado direito. Continua melhor o Criciúma, mas a Ponte com algo de organização e de posicionamento corrigido que nós não vimos no primeiro tempo. Falta no meio de campo, o juiz com certo delay marcou falta pra Ponte no grande ciclo, a torcida protestou, foi no grito essa, hein, Pepe? Foi com a ajuda do assistente número 1, o Luiz Carlos de Franca Costa. Realmente o árbitro não iria marcar a falta, mas após o auxílio do assistente, marcou a falta ali do Rodrigo, capitão, camisa número 3 da equipe do Criciúma, pra cima do Brandão, camisa 21 da Macaca. Alô, Rael, tá comigo Rael Elias e tem aniversariante, hein? Suelen, da cidade de Vera Cruz. Um abraço, Marcelo Cristino mandou aqui. Valeu, Suelen, parabéns pra você. 260 likes, daqui a pouco vamos bater 300, hein? Eu quero 300 likes pra Ponte empatar. Toda a Ponte no campo de ataque, com exceção do Guilherme Viana. Falta pra Ponte dentro do grande círculo. Vai pra cobrança, Elvis. Ele pode levantar, pode ser jogada ensaiada toda a Macaca, quase toda ela na grande área do goleiro Ayrton. 13h41. Bola parada, levantou Elvis, jogada ensaiada, é pra Márcio fechar, dá no segundo pau, chega rasgando o zagueiro. Afastou Luciano Castan, meteu pra fora, arremesso lateral pra Ponte. Vai permanecendo no campo de ataque a Macaca. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Guarda a grande área, testada pra trás, Baianinho. Abre a bola pra Kevson, do lado de lá. Ele dá a bola de novo pra Baianinho. Vamos lá, garoto, entorta ele. Rolou pra Kevson, uma bomba de longe. Pegou, soltou, pega, Ayrton. O Kevson, talvez a grande figura da Ponte do jogo. No grande chute, a melhor chance da Ponte do jogo. Foi num chute de fora da área, hein, Pepe? O chutaço do Kevson de perna esquerda. Pela primeira vez, de fato, fazendo o goleiro Ayrton ter um trabalho nesta partida. Em 2 tempos, o goleiro do Tigre espalmou, depois agarrou. Kevson, de perna esquerda, quase empata para Macaca. Alô, Val Bernardi, tá comigo aqui também, incendiando o chat do youtube.com/Bandeirantes Campinas. Esse é o futebol da Bandeirantes para você. Logo, os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Olha a Ponte na boca do gol, vai pintar o gol, bateu o Brandão. Ah, não. Sozinho. Tinha condição. E aí fez o quê, Pepe? Conta aí, Pepe! É até difícil encontrar palavras nesse momento. Brandão saiu sozinho, cara a cara. É a bola que todo centroavante pede o jogo inteiro. E aí teve a oportunidade de perna esquerda.
O Brandão mandou a bola lá nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli, mas mesmo assim foi aplaudido e elogiado pelos companheiros. Ponte pressiona, aperta a saída, roubou o Baianinho, entrou bem. Já rolou essa bola lá do direito do campo, cruzou Elvis na boca do gol. Atenção no bate e rebate, a bola bateu na mão do jogador. Torcedor pede pênalti, a Ponte inteira também. Depois a tentativa do Brandão, cabeceada, ela bateu. Pelo menos na velocidade do lance, eu tive a impressão que ela resvalou no braço do zagueiro. Ela volta pelo setor esquerdo da Ponte na pressão. Porfírio vem pra cima, pedalou, passadas largas. A bola escapuliu dos seus pés, voltou ainda, rolou. É pra chegar por aqui o Danilo Barcelos. Ele dá um tirambaço à frente pra se virar no Baianinho. Bola escapuliu, sobrou pelo setor direito com o Kevson. Vira a bola, entregou do outro lado pra ele. Elvis enfiou a bola na boca do gol, vai pintar o gol, bateu o goleiro, sobrou o rebate, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte, Baianinho! Baianinho, camisa 26! Ele não perdoa! Baianinho marca e faz a festa do torcedor ponte pretano. Fatal, letal, Baianinho é o tal. Na marca de 16 minutos, a Ponte na pressão, nitroglicerinada a Ponte, como eu quero ver, como eu gosto de ver. E que saudade eu tava de gritar um gol da nega véia. Que saudade o torcedor da Ponte tava de um golzinho sequer. Quem sabe um fio de esperança, um suspiro da esperança ponte pretana. Quem vai descrever o gol é o repórter Pedro Piscinato com TAIPP. Uma jogada bem trabalhada pela Ponte Preta. Começou do lado esquerdo, os jogadores foram trocando passes, rodando a bola. O Elvis tentou o Brandão, a bola sobrou para o Kevson. Novamente, agora lateral direito, tentou firme de perna direita. Dessa vez o Ayrton não segurou, espalmou para dentro da área. E aí Daniel Baianinho, com toda a sua velocidade e agilidade, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes do goleiro do Criciúma. Daniel Baianinho, camisa 26, o primeiro dele com a camisa da macaca, para empatar e fazer explodir o torcedor aqui no estádio Moisés Lucarelli. Roger. É, Ponte Preta, quem sabe um fio de esperança. Carlos Henrique empata a Ponte, que voltou diferente para o segundo tempo. Voltou, Roger, voltou e está jogando bem nesse momento. Criciúma caiu muito de produção, mas para ser muito correto aqui, justo, a Ponte se arrumou em campo. O time está brigando mais do que brigava no primeiro tempo. Olha aí, sobrou na boca do gol, lá vem Macaca de novo. Caiu, camisa meia dúzia, Juan. Torcida pede ali um possível pênalti. Eu achei que foi trombada normal. Bola se perdeu, arremesso lateral na ponta esquerda, pois não, CH. Eu também achei lance normal. A Ponte merece o resultado de empate nesse momento. Ela está um pouco melhor que o Criciúma. É um time bem diferente da primeira etapa. Domina o zagueiro Márcio Silva lá pela ponta esquerda. Tem a opção de voltar com o Porfírio. Isso que ele faz. Tocou Porfírio, pedalou, vai pra cima do seu adversário. Rolou ali na entrada da grande área. A bola com um Baianinho, deixou pra trás. Barcelos levanta na boca do gol. Toca de cabeça. Nossa, passa muito perto. Passa isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E não entra o cabeceio do homem. É bola no homem hoje, hein, Pepe? Tá confiante Daniel Baianinho. Baixinho o atacante da macaca, mas subiu de cabeça, testou a bola que passou tirando tinta da trave do goleiro Ayrton. Quase o gol da virada da macaca. A torcida vem junto e canta firme nas arquibancadas de Moisés Lucarelli. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Senhoras e senhores, Eduardo Batista sente a pressão, vai mexer no Criciúma. O jogo é da Ponte no segundo tempo. E quem diria que eu ia falar isso nessa fase? Mas o jogo está para Ponte Preta. O jogo tá mais pra virada da Ponte do que pro segundo gol do Criciúma. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
roubou o Juan, desceu a ponte, vamos ponte, desce ponte, vamos ponte, desce ponte, o Juan já abriu e descolou um passe bonito para Kevson, ponta direita, é só caprichar no passe que vai pintar a virada, ele deixa a bola para o capitão Danilo Barcelos, atenção de perna da canhota, enfia a bola pela ponta direita, por lá tem o Baianinho, vai tentar o levantamento, bateu em cima do coçado do seu adversário, vai cair com o Elvis, pela linha de fundo, lance de efeito bonito, lá pela ponta direita, vai sozinho o Elvis, é atrapalhado pelo zagueiro, vem no rebote, depois a bola se perde pela linha de lado. É lateral para a equipe do Criciúma, confirmando 20-50. Segundo tempo. Moisés Lucarelli, 17ª rodada, sendo aberto na Série B. Um para a Ponte, um para o Criciúma, Edu. E amanhã tem Copa, às 17 horas, a Rede Bandeirantes narra França e Marrocos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Alterações no Criciúma, Pepe. 2 alterações, saindo, melhor dizendo, o Otero com a camisa 91 para a entrada de Jonathan Robert com a 10 e saindo também o Vagninho com a camisa número 13 para a entrada do Diego Gonçalves com a camisa 77, as 2 alterações do técnico Eduardo Batista. Mexe no ataque, Diego Gonçalves, sangue novo na equipe do Criciúma, camisa 77, Jonathan Robert com a camisa número 10. Esse Chico Moedas que entrou aí, quem é, hein? É o camisa número 10, o Jonathan Robert. Ah, loirinho, parece o Chico Moedas. Chico Moedas está na Copa do Mundo. Tá na Copa do Mundo, quem diria? 22 minutos, quase metade do segundo tempo, já o Tigrão vai falar também. Tem seleção que encanta no Iga Atacado, corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira também em iga.com.br. Cara, depois de quanto tempo a Ponte volta a marcar um gol, hein, Pepe? O último gol havia sido na partida contra o Cuiabá. Vou confirmar aqui. Que havia feito o último gol. Muito tempo que não fazia um gol a equipe da Ponte Preta. Há muito tempo que eu não narrava um gol da Ponte Preta também. O último gol contra o Cuiabá foi no dia 9 de junho. Quase um mês aí. Quase um mês depois, Tigrão, a Ponte volta pra rede. Tá inteirona pra fazer o gol da virada. Quem diria, Tiger? Mas o time voltou melhor. Você viu que na última vez que você me acionou, nesse segundo tempo, eu disse que organizou, conseguiu corrigir aquela avenida que tinha ali pelo lado direito da defesa, com a invenção do treinador no primeiro tempo. Você viu que a gente falava com bola rolando no primeiro tempo? Tem lateral no banco, põe lateral, pô. Inverte, mas os dois são canhotos, não tem problema. Põe especialista, se você tem, não precisa improvisar. Mas não foi só isso, não. O Juan também entrou bem. Atenção na grande área, pra lá, pra cá, puxado, pênalti! Pênalti em cima do Porfírio! Toma o rapo depois do levantamento do Elvis! Penalidade máxima pra Ponte Preta, explosão da pátria Ponte Pretana, senhoras e senhores! O árbitro não titubeou, marcou pênalti! E por favor, senhor Antônio Magno Lima Cordeiro do Ceará, o senhor já aprontou pra Ponte, não repita a dose! Pênalti pra Ponte, hein, Pepe? E olha, tá de parabéns o Diego Porfírio. De costas pro gol, o lateral esquerdo da Macaca fez uma jogada de efeito ali, como quem fosse sair de trivela, de calcanhar ali. Excelente jogada do Porfírio, sofreu o pênalti. O árbitro Iomar Santana de Oliveira estava próximo do lance, não titubeou. Pênalti marcado pra Macaca, é a chance da virada. Todo o time da Ponte veio aqui tomar informações com Márcio Zanardi. A Ponte próxima da virada, foi pênalti, Tigrão. Pênalti do Jonathan Robert, cabelinho prateado. Pênalti, eu dizia que a Ponte voltou bem e as alterações foram boas, as correções foram feitas e o time começou a correr, ganhou confiança. Baianinho bem, já fez gol. Olha aí o Porfírio, ó. Arruma um pênalti ali existente, caracterizado, e a Ponte tá aí surpreendendo, porque o Criciúma também, diante da fragilidade no primeiro tempo, ele leva de mão. Segundo tempo ele falou, tá ganho. Futebol não é assim, não. Respeito tem que existir. Vai pro VAR. E a Ponte pode virar agora aí. Mas ele vai no VAR
Eu acho que houve o Rapa e para ir no VAR, ele estava tão bem posicionado, mas tão bem posicionado, que ele não precisaria ir ao VAR. Ele Mas uma pressão terrível do Criciúma nele, hein? Pelo amor de Deus, como pressionou o Criciúma, hein? O Rogério, mas ele não tem personalidade, né? O Elvis tá lá, já prejudicou subiu o a Ponte, tom, né? Cartão amarelo pro Elvis. Diga, Edu. Não, sou eu, Carlos Diga, Henrique. CH, Eu perdão. acho, eu não vi pênalti. Posso mudar de opinião, mas pra mim, o Porfírio dobra as pernas, pra mim não houve pênalti. Vamos ver. Ele tá lá no monitor. Uma expectativa tremenda pelo pênalti da Ponte Preta, que vai dominando o jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Eu quero passar de 300 likes, deixa os 300 likes aí. 295. Eu quero 300 likes para a Ponte virar o jogo. Estamos na expectativa. Será que de novo vai ter esse Antônio Magno de Lima Cordeiro no caminho da Ponte? Ele que já prejudicou a Ponte rodadas atrás e estando no VAR também. Vamos ver. O árbitro anula o pênalti. Anula o pênalti aqui no Moisés Lucarelli, Pedro Piscinato. Pênalti anulado, gerando muita revolta por parte da torcida e também dos jogadores da Ponte Preta. Depois vou até pedir o auxílio aí do Tigrão e também do CH para ver o motivo dessa anulação do pênalti, se realmente não houve o toque ou se ele marcou uma falta no início da jogada do Palácios para cima do Marcelo Hermes. Fato é que a Ponte Preta tem um pênalti anulado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Elvis lança, bota à frente Brandão, sai o goleiro. Ayrton para tirar, a Ponte é outra, hein? Não pode se abater com esse pênalti não marcado. A Ponte tem que continuar acesa, nitroglicerinada. Lançamento forte demais, não pega pela direita o Kevson, lançamento muito forte. Ultra rápido por lá. É lateral para os caras baterem no setor defensivo no campo esquerdo. Já cobrado o arremesso lateral, Hermes vem, levanta forte ali para o campo de ataque, buscando o Jonathan Robert, o sósia do Chico Moedas. A bola sobra pelo meio para a equipe da Ponte Preta, não aproveita. Ela vai sobrar com o Diego Gonçalves. Abre pela ponta esquerda, Felipe por lá. Vem no pé de ferro o time da Ponte, isso Ponte. Combater. Guerrear, a bola vai sobrar na ponta esquerda, tem que tirar, Márcio Silva chega para tirar, expulso o perigo, bota para fora, 28 minutos do segundo tempo, KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, você já sabe, jogue com responsabilidade, licença SPA-MF 2093/2024, 320 likes. Torcedor na arquibancada, vem comigo. Torcedor no YouTube também vem comigo. Você no rádio também, 85,7. É um dos melhores jogos da Ponte, os melhores tempos da Ponte nesses últimos duelos dentro da Série B do campeonato. A Ponte com isso vai chegando a 9 pontos. Não é suficiente, mas dá um alento. Pelo menos cessa essa sequência terrível de derrotas. E tem jogo ainda pela frente, a Ponte muito melhor no jogo. E vem dominando com o Elvis, que recebeu o cartão amarelo depois do lance do VAR. Ele reclamou com o árbitro da partida. Barcelos usa essa bola pela direita com o Kevson. Domina, perde a bola, mas o jogador do Criciúma que roubou, acabou saindo com bola e tudo, foi o Hermes, autor do gol do Criciúma. 29 minutos, etapa final de jogo. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original, escolha Manfilter. Ô Roger, chamou, falou, Pepe. Naquele momento o cartão amarelo não foi pro Elvis, tá? Foi pro Danilo Barcelos. Então é o Danilo Barcelos, capitão, camisa 14 da Macaca, quem está amarelado, tá bom? Então você falou, é fim de papo. Barcelos e não Elvis amarelado. Aqui se esforça muito o Porfírio para evitar a saída do arremesso lateral. Virou um chutão para frente, a bola saiu, né? Ela fez a parábola ali em frente ao técnico Eduardo Batista. Acabou saindo, Zanardi não acredita. Leva a mão ao rosto, essa careca reluzente dele também. Aliás, deve estar tomando um sereno nesse segundo tempo, hein? Você percebe que ela está até mais brilhante, a careca do Márcio Zanardi. Eu só quero dizer que continuo convicto a minha impressão inicial. A arbitragem brasileira 100% sob suspeita, né? E depois que na Copa do Mundo, o homem mais poderoso do mundo pediu para anular uma punição de suspensão automática por cartão vermelho, eu acredito em tudo nesse país de meu Deus. Eu continuo muito convicto. O Porfírio foi tocado, sua perna esquerda, seu pé esquerdo foi puxado
ele foi desequilibrado, um pênalti bobo, ele não ia para lugar nenhum, mas não tem pênalti necessário ou desnecessário, bobo ou inteligente, tem pênalti, e foi pênalti, e a Ponte foi garfada. Alô, Luiz Cláudio Santos da Fonseca, um abraço para você. Paulo de Tarso Silva Santos também comigo, o Alex, a Queca também, Queca Souza também comigo aqui. O Sheik, olha o Sheik, Matheus Souza e toda essa galera, mais de mil e uma das lives, 330 likes só em uma das likes, hoje tá bombando a galera da Ponte na esperança, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca, meia hora de futebol, já se passou, 31 agora, segundo tempo. Moisés Lucarelli em Campinas, 1 para a Ponte, 1 também para o Criciúma, Edu Pinheiro. Olha, os paulistas na Série B, então amanhã o Botafogo Beltrão joga na Ilha contra o Sport e o Novo Horizontino joga domingo pela manhã lá em Ponta Grossa contra o Operário e o São Bernardo no domingo recebe o Cuiabá. Kevson, ponta direita, vamos Ponte, desce Ponte, abriu na perna esquerda, bateu cruzado, tira no primeiro pau, Castanha afasta o perigo dali. Tira dali, coloca arremesso lateral para Ponte bater, continua na pressão. Uma macaquinha. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo. Pelos melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais. Todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Acesse iga.com.br. Torcida reclama, a bola se perde em arremesso lateral, é para a equipe do Criciúma. Último confronto entre as duas equipes, terminou com o Criciúma vencendo 2-1, foi pela Série B de 2023, no Heriberto Rilse. Eu quero ouvir o CH, e aí Carlos Henrique, o jogo está empatado no segundo tempo aqui em Campinas. O Criciúma não consegue ir mais, né? A Ponte está dominando o segundo tempo, voltou com uma postura completamente diferente. E se eu tivesse que apostar nesse momento, quem está mais próximo de fazer o segundo gol é a Ponte. O jogo não está definido. O Criciúma continua sendo um time muito perigoso, mas a Ponte, sem dúvida alguma, melhorou muito no segundo tempo. Jonathan Robert vai pegar para o contragolpe da equipe dos caras. Rolou essa bola para Eduardo. Eduardo finta, entrega lateralmente, soltando para William Lepo, 32 minutos. Senhoras e senhores, 32 minutos. A bola vai sobrar com o Jonathan. Empurra a bola atrás, tocando curtinho a bola com o Gui Lobo. Devolve com o Jonathan pelo lado esquerdo do campo com seu cabelo reluzente. Chutou de longe, passa sobre o gol, Piscinato. Pegou muito mal na bola o Jonathan Robert na primeira ação ofensiva do camisa 10 com seu cabelo platinado. A bola passou por cima do gol. Tiro de meta para Guilherme Viana cobrar. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Daqui a pouco tem apito final com Edu Pinheiro. Toda a repercussão do jogo, as defesas, o craque do jogo, o gabarito. Notas pra você, ficha técnica. Aqui se atrapalhou, o zagueiro Lucas Cunha caiu. Os caras se aproveitam, lá veio o Criciúma. Ajeitou, bateu pro gol, a bomba do Diego Gonçalves. Carimba, a zaga da Ponte vai pra fora, escanteio. Que susto, hein, Pepe? Susto na descida da equipe do Criciúma no contra-ataque. Ganharam um escanteio. Vem bola perigosa na área da Macaca. Escanteio pelo lado esquerdo. Para o Antônio da Silva, Leandro Nunes Barbosa, Sebastião Mesquita, Henrique Capivara. Tá todo mundo comigo aqui na Bandeirantes. Deixa um like, deixa um joinha, não custa nada. Se inscreva no canal, quase 65 mil pessoas inscritas no canal. youtube.com/Bandeirantes Campinas. Apita o Balagoano, escanteio para os caras, guarda-chuva aberto aí, Guilherme, vem no primeiro pau para tirar, dois zagueiros da Ponte, subiram juntos, o Márcio Silva tocou por último, afastando o perigo dali, aí empurra a bola, camisa 5, Eduardo até o goleiro, Ayrton recomeça, usa a perna esquerda e quebra para o câmbio de ataque, mas quebrou nos pés o Kevson, ajeita com carinho, Kevson, assim não, mas ela vai sobrar ainda com o Baianinho, depois o Kevson acabou empurrando, o Marcelo Hermes, é falta para a equipe do Criciúma, protesta a torcida, mas... foi realmente falta. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no site, no app e também no WhatsApp. Abra sua conta no Sicredi. Público. Vai! Público total, 1.507 torcedores para uma renda de R$
R$510. Aproveitar e mandar um abraço, Roger, para o Bruno Curti, Marcelo Cangani e também para o Breno Ramos. Torcedores da Ponte Preta não estiveram presentes hoje aqui no Majestoso, mas estão ligados na Bandeirantes acompanhando a macaquinha. Jonathan para a cobrança do escanteio, de lá para cá, gol da linha férrea. Atenção, Guilherme Viana, deixa o guarda-chuva aberto aí, deixa o guarda-chuva aberto, vai para a cobrança o camisa 10, Jonathan botou curva na bola, subiu aqui no segundo pau, tirou o capitão Danilo Barcelos. Elvis vai brigar por ela, chegou na tentativa para brigar, sobrou com o Diego vem para chegar, chegou também o Barcelos no carrinho, o árbitro não marcou a falta, deu só arremesso lateral para a equipe da Ponte, vem substituição aí. Substituição no Criciúma. É isso aí, saindo o camisa número 7, Felipe Matheus. Pedir ajuda do quarto árbitro para a entrada do 11, Romarinho. Saindo Felipe Matheus com a camisa número 7, entrando Romarinho, camisa número 11, terceira alteração do técnico Eduardo Batista. Vai caindo a média de público da Ponte do campeonato, a Ponte que começou a rodada como 10º melhor público de média, com 2.972 de média apenas, agora com 1.507 hoje aqui no Moisés Lucarelli, vai ver a Ponte cair um pouco mais nesse ranking, nessa classificação das torcidas. Brandão, pela ponta esquerda, vai garoto, pisou na grande área, saiu dela aqui pela ponta esquerda, vem a Ponte, rolou atrás para Elvis. Parado o jogo no lance do passe para o Brandão. E aí gera reclamação dos jogadores do Criciúma e também da Ponte Preta pela demora do assistente número 2, o Rondinelli dos Santos, para marcar o impedimento. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, segundo tempo. Tudo igual aqui no estádio Moisés Lucarelli, 1 para a Ponte, 1 para o Criciúma, Edu. Então, amanhã é França e Marrocos, 17 horas, sexta-feira, 16 horas, Espanha e Bélgica. E no sábado, os outros 2 jogos, às 18, Noruega e Inglaterra, 22 horas, Argentina e Suíça. Convocado pelo Batista, estamos nós, empunhando esse microfone forte do Rádio Esportivo do Brasil. Anunciando para daqui a pouco o apito final. Tem um strike aí no campo defensivo da Ponte, né? Tem um da Ponte caído, é o Barcelos. É o Danilo Barcelos e o 77, o Diego Gonçalves, que estão caídos ali, mas já levantaram ambos. Falta para Macaca. Carlos Henrique, o jogo, 37, segundo tempo, 1-1. Tem que ter tranquilidade, né? A Ponte está fazendo como eu já disse, um bom segundo tempo, não é? Tá próxima do gol de empate, aliás, do segundo gol. A Ponte é muito diferente no segundo tempo e tem mais uma modificação aí. O Brandão tá indo embora. Quem tá entrando, Pedrinho? O Miguel, garoto Miguel com a camisa 17, entrou no lugar do Brandão, que saiu de campo com a camisa 21. Boa mexida, esse menino é bom de bola. Vamos ver se dá certo, Roger. Vamos ver, vamos torcer. Lá pelo setor esquerdo da Ponte, tentar apertar. Rasga dali Bruno Alves, tira o perigo, camisa 34, sobrou com Danilo Barcelos. Coloca o corpãozinho à frente, entrega a bola para o goleiro, começando a bola com Guilherme Viana, 38 minutos. Reta final do jogo, KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. A última derrota do Criciúma foi para o Fortaleza por 3-2 fora de casa em 19 de abril, quase 3 meses depois. A Ponte quer quebrar esse tabu, quer derrubar a marca de sequência invicta maior da Série B até agora da equipe do Criciúma. E tem falta agora do camisa 14, Danilo Barcelos, pelo setor direito, é bola para a equipe do Criciúma bater. O Tigre Carvoeiro tem falta aqui no campo de ataque. O quinto sinal marca 9 da noite, mais 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Quase 40 minutos do segundo tempo. Tem tempo ainda, Ponte. Tem que ter calma para chegar, para construir o gol da virada. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Hermes desceu, ponta esquerda, rolou para trás, Jonathan bateu mal. Jonathan pega mal na bola, ainda se lesiona, lenizou lá, a bola pegou mal, hein, Pepe?
Jogada horrível, lance horrível ali do Jonathan Robert, camisa número 10 da equipe do Criciúma, estava sozinho dentro da pequena área, tentou inventar ali, isolou a bola, segue 1-1 no Majestoso, vamos chegando aos 40 minutos da segunda etapa. Ô Tigrão, o professor Darcy manda uma mensagem aqui, Roger, agora a Macaca vai ganhar. Entrou o Miguel que joga muito mais do que Brandão, você concorda com ele, Tigrão? São posições diferentes, mas joga mais sim, concordo com ele. E a Ponte tem que dar aí uma blitz final aí, uma pressão final. Tá bem no segundo tempo, melhorou muito, mereceu o gol de empate, poderia ter virado no pênalti que foi anulado para mim, prejudicado a Ponte. Agora detalhe, tem que o time psicologicamente é uma bomba relógio, né? Tem que tomar muito cuidado aí, tem que atacar, mas não pode se expor tanto, que o Criciúma voltou para o jogo depois do pênalti que foi cancelado. O Criciúma volta a comandar as ações e vai apertar a Ponte nesse final. Botou essa molecada aí, o Romarinho, também o Jonathan Robert, camisa 10, são motorzinhos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41, segundo tempo. 1 para a Ponte, 1 para o Criciúma e do Pinheiro. Olha, a Ponte é a penúltima, 19ª, com esse empate vai a 9 por enquanto e joga só daqui a 10 dias. No dia 18, um sábado, 16 horas, Majestoso de novo, Ponte Goiás. Olha, ainda olhando o copo meio cheio, a Ponte tomou 2 gols em todas as 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Então foram 10 jogos, já teve um empatezinho no meio aí, mas perdeu 9. Em todas as derrotas, ela tomou 2 gols. E hoje tá tomando 1. Quer dizer, olhando o copo meio cheio, até isso dá pra ver nesse bom segundo tempo da Ponte, em que a defesa vai se segurando. Tomou só um gol de um dos melhores ataques da competição até aqui. O jogo não acabou, é verdade, mas dá pra ver lampejos de coisas boas na Ponte, especialmente no segundo tempo. Olha o lançamento na ponta esquerda. Vai correr por lá. O Marcelo Hermes já fez o primeiro gol, chegou, encostou, vai tocando essa bola, Gui Lobo chegou, devolveu de novo para Marcelo Hermes, é perigoso, é forte o time visitante, chegou ali de fundo, tocou para trás, para Romarinho, tenta sair da marcação, saiu da marcação, tocou para Diego triangulou, soltando a bola para William Lepo, setor direito do campo, ele fez assistência do primeiro gol, vai girar em cima do seu marcador, girou, deixou para trás o Porfírio, linha de fundo, para quem? Para tirar, afasta! Naquele sassarico total. Mas afastou, é o que importa, hein, Pepe? O Criciúma vai pro tudo ou nada nessa reta final de segundo tempo. Criciúma tentando mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. São 8 vitórias até aqui. O Tigre vai pra cima e o técnico Eduardo Batista prepara as 2 últimas alterações. E tem um cartão amarelo. Ele deu pro Lepo, hein? William Lepo, camisa número 97, tá amarelado. Cartão amarelo para o William Lepo. Senhoras e senhores, é a hora da verdade. A Ponte rouba a bola, dá um bicão na frente, ela não chega a cair lá na frente. Para o Baianinho, Daniel Baianinho que fez o gol da Ponte. Agora é o seguinte, Elvis pegou a bola, deu um chutão. Baianinho, é sua, garoto, é sua. Pedalou, perna direita, bateu, faltou curva, ela bate no teto da ambulância. Pedro Piscinato. O motorista da ambulância estava tirando uma pestana ali, acordou assustado. A tentativa foi boa, um belo passe do Elvis para o Daniel Baianinho, fez bem, mas na hora da finalização pegou muito mal, isolou a bola, desperdiçou a chance aí, o Daniel Baianinho, de virar o jogo para a Macaca. Tá mexendo aí o Eduardo Batista. 2 alterações, saíram os 2 jogadores de meio de campo. Saiu camisa número 5, o Eduardo, para a entrada do Cauê Santos. Saiu o Eduardo com a 5, entrou o Cauê Santos, 88. E saiu também o Gui Lobo com a camisa número 8, para a entrada do 41, Jean Irmer. Roger Williams. Jean Irmer, jogador famoso aí de Série B, né? Tá sempre rodando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Camisa 41 tá em campo. Camisa 88 também. Eduardo dá uma oxigenada na reta final do jogo. A Ponte tem que ficar atenta agora. Tira a bola, Lucas Cunha, afasta o perigo dali. Quero agradecer demais que a audiência massacrante da Bandeirantes hoje. Como de costume, mas hoje tá diferente. Hoje o clima tá diferente. 44 minutos, eu tô de olho no quarto árbitro, do Gustavo Holanda de Souza, para ver os acréscimos que ele pode marcar, que ele pode apontar.
A Ponte prejudicada na visão do Tigrão num pênalti que o VAR anulou. Vem pela direita, vem os caras. Lepo rolou, tocou pra trás, bateu de primeira. Jonathan Robert pegou muito embaixo da bola, ela vai pra fora. Tiro de meta, Pedro Piscinato. A Ponte Preta deu sorte com a entrada desse Jonathan Robert aí, jogador muito ruim, as 3 oportunidades que teve, desperdiçou. Roger Williams, mais 6 minutos no segundo tempo. Vamos a 51, temos 45 agora no Eletrônico Bandeirantes. Para logo os materiais elétricos, as maiores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos, cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes 3433. Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo em Campinas. Vem Macaca, esquece a bola. Vem Hermes para pegar e depois o árbitro pegou um lance fora da bola com falta para Ponte. E cabe cartão, viu? Jogador do Criciúma ali, o Bruno Alves, 34, deu uma pegada no Miguel, garoto da Macaca. Caberia cartão amarelo. É falta para Macaca, o Elvis está na bola do jeito que ele gosta. É a chance da virada. Eu tô sentindo o gol da virada pintando aí, Tigrão. É aí que o Elvis cresce, é daí que ele gosta de bater, Tigrão. Pelo segundo tempo que fez, organizado, guerreiro, mas o time correu mais. Além de ter jogado mais. A Ponte merece. Até porque foi prejudicada pela arbitragem. Teve um pênalti aí que foi marcado e depois desmarcado. Para mim, de forma incompreensível, injustificável. Vai lá o Elvis, sabe como é que é, né? Parece que no segundo tempo os ventos sopraram a favor. Que continue assim. Mas o Criciúma voltou para o jogo. O Criciúma nos últimos 10 minutos tomou conta de novo. E o time da Ponte um tanto quanto arriado fisicamente alguns jogadores. Uma grande chance aí, não é de perto não. Mas o Elvis, de repente, acerta lá no ninho da coruja. Errou, chutou mal. Volta o rebote para ele, levantou a bola na grande área, tira por lá, afasta. De cabeça, tirou, camisa 10, Jonathan. Mas também era uma barreira grande, hein? 6 jogadores dos caras, mais 3 da Ponte. Rebote, volta ainda pra Ponte. Na grande área, levantou, passou do Sérgio Palácios. Que pede um desvio do zagueiro do Criciúma, ele deu tiro de meta, Pepe. Eu acho que ele deu falta de ataque do Sérgio Palácios, porque realmente foi escanteio. O último jogador a tocar foi o jogador do Criciúma. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte que ostenta o pior saldo de gols da Série B. Tem a chance da virada, a Ponte. 47, ele prometeu até 51. 47,5 agora. Muita expectativa em todo mundo acompanhando a gente, não há limites para Bandeirantes. Muita gente aqui também acompanhando a gente nas arquibancadas. 1.507 torcedores presentes hoje no Moisés Lucarelli. Falta para Ponte, um pouquinho para diante do grande círculo. Elvis autorizado pelo árbitro alagoano, não tem barreira de longa distância. Ele vai dar uma cavada para levantar a bola, já autorizou o árbitro, pode bater, Elvis. Pode bater, Elvis. Perna direita, partiu, levantou nas mãos do goleiro. E facilitou demais, hein, Pepe? Facilitou, tava todo mundo na área, Lucas Cunha, Sérgio Palácios, Márcio Silva. O Elvis tentou bater com efeito ali, foi na mão do goleiro Ayrton e tem falta marcada. Agora o Criciúma tem pressa para jogar. Tem seleção que encanta no Iga Atacado, corra, aproveite. Preços arrasadores e grande variedade e qualidade para você. Lojas do Iga Atacado em Santa Bárbara do Oeste, Campinas e Sorocaba. Confira também em iga.com.br. Ponte que recebe Juventude no sábado, dia 18 de julho. E vem os caras. De novo, Hermes sozinho, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Inacreditável! Na grande área pela ponta esquerda, ele solta um tirambaço. Gol do Criciúma! Marcelo Hermes de novo. Toda a Ponte Preta em cima do árbitro da partida, pedindo alguma irregularidade que o PP vai contar. Mas Hermes não perdoa, ele marca, ele é fatal, ele é letal. E esse time do Criciúma é o tal. A Ponte melhor do jogo, apertou, teve a chance da virada. Quando o goleiro também, Guilherme Viana, vem conversar com o bandeira aqui, o Luiz Carlos de Franca Costa. Ele vai confirmar o gol.
Criciúma na frente de novo, 2 Criciúma, 1 Ponte Preta. O que vale é o detalhe com Thaí Piscinato. O detalhe que a grande reclamação dos jogadores da Macaca é por uma falta no início da jogada, na disputa ali entre o Rodrigo, camisa número 3 do Criciúma, e o Elvis. O Elvis caiu no chão, ficou reclamando, e aí a jogada seguiu pelo lado esquerdo. Marcelo Hermes, mais uma vez, um petardo de perna esquerda, empurrou a bola para o fundo das redes, fazendo o segundo gol do Tigre. E no meio de toda a confusão, Ele agora tá falando, hein? Surgiu o cartão amarelo para o Elvis e também para o Márcio Silva. Todos os jogadores ali em volta do árbitro neste momento. Pois não, Tigrão. Ele tá falando com o VAR. Tá falando com o VAR, sobrou um monte de cartões para a equipe da Ponte Preta. Mas que fazem, Jesus? Que fazem, gente? Márcio Silva amarelado. Elvis também, cartão amarelo para ele. Deu gol. Ele deu gol. Quando é pra Ponte Preta, vem o VAR. Vem todo mundo. Vem Samir Chaldi, vem todo mundo. Quando é contra a Ponte, os caras ignoram o VAR. Já não tá fácil dentro de campo, fora de campo, aí tem toda essa questão da arbitragem também. A Ponte não para de reclamar com o árbitro da partida. Danilo Barcelos está ali muito revoltado com o árbitro da partida. Ele já tem cartão. 51 minutos. 2-1 Criciúma. Um banho de água fria. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 1932733760 em Campinas. Os jogadores da Ponte não deixam ele reiniciar a partida. O Daniel Baianinho tá com a bola ali debaixo do braço e todos os jogadores pedindo incansavelmente para que o árbitro vá até a cabine do VAR, mas ele só vai se for chamado, né, pelo VAR. Antônio Magno Lima Cordeiro, que uma vez já prejudicou a Ponte Preta e dessa vez pode estar prejudicando novamente. CH, para você, irregularidade no lance do gol do Criciúma. Olha, para mim houve falta no Elvis. Claramente, acho que é o Castan que vai com o cotovelo direito na orelha, parte da cabeça e no ombro do Elvis. Na origem da jogada, para mim houve falta. Agora o clima fecha entre os jogadores. A Ponte é prejudicada, senhoras e senhores. Os jogadores da Ponte Preta não querem recomeçar o jogo. Em sinal de protesto, a Ponte não dá a saída. Danilo Barcelos pega a bola e diz que não vai reiniciar a partida. A Ponte não dá o reinício da partida. A torcida se inflama. É um ato de protesto contra essa arbitragem horripilante do futebol brasileiro. Ouçam o clima do estádio majestoso. E a orientação do banco de reservas do técnico Márcio Zanardi é para que os jogadores chutem a bola para longe, para que realmente não tenha mais jogo. E o árbitro está convicto ali na intermediária do campo, mas pelo semblante ali do pessoal da Ponte Preta, eles não querem mais jogar. A Ponte é muito fraca fora de campo. Esse Antônio Magno da Lima Cordeiro, ele já tinha aprontado para a Ponte. E a CBF vem e faz fusquinha para a Ponte. Escala ele de novo. E a Ponte é de novo prejudicada com ele no apito. Ele fazendo parte de novo da arbitragem escalada mais uma vez contra a Ponte. Ele termina o jogo aqui. Sequer ele se dignou aí no monitor da arbitragem. Sequer ele se dignou para ir no monitor da arbitragem. Esquece o Antônio Magno de Lima Silva. Vai você, cara. Vai lá pra ver o que aconteceu. Muita revolta dos torcedores. O jogo terminou e o Criciúma, de forma também desrespeitosa, hein, Criciúma? Faz uma festa, faz fusquinha, faz ciranda, enquanto toda a Ponte Preta cerca a arbitragem, Pepe. É isso aí. Enquanto os jogadores da Ponte Preta reclamam muito ali no centro do gramado do estádio Moisés Lucarelli, cobrando toda a equipe de arbitragem. Como você bem disse, os jogadores do Criciúma provocam, fazem dancinha ali dentro do gramado, mas é o retrato da arbitragem do futebol brasileiro. Hoje a Ponte Preta está sendo prejudicada, o Criciúma beneficiado, amanhã pode acontecer ao contrário,
Está saindo os primeiros jogadores aqui da Ponte Preta. O Elvis está vindo para cá muito indignado. Vamos ver se o camisa 10 da Macaca vai dar alguma palavrinha aí a respeito da arbitragem desta noite, que mais uma vez prejudicou a Ponte Preta aqui dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Elvis está caminhando aqui, ó, realmente muito estressado, muito furioso o Elvis. Vamos ver se hoje ele para falar com a gente aqui na zona mista do estádio Moisés Lucarelli. O árbitro Iomar Santana de Oliveira, de Alagoas, 34 anos. Vamos ver, o Elvis sai xingando, sai muito bravo com a arbitragem. Elvis, dá uma palavrinha aqui a respeito sobre a arbitragem. A jogada foi ali perto de você. O que aconteceu naquele lance? Não, o que aconteceu, o cara sobe, ele bate em mim, rela em mim, ele tá dando as faltas todas. O que a gente tá falando é o seguinte, todos os critérios, toda hora que subiu, a gente subiu o jogador do Criciúma, ele deu a falta. Por que ele não vai ver? Contra nós tá essa bagunça sempre, é terra de ninguém. Tá igual o nosso clube, uma bagunça do caramba. Enquanto não se organizar, a gente vai cair no primeiro turno. Aí depois ficam aí falando que tá reformulando o quê? E a gente que tá aqui? A gente é palhaço pra ficar do jeito que a gente tá? Chega, meu irmão, eu dei uma entrevista no Paulistão, entrei na justiça, voltei, recebi um salário até hoje. Pô, que é isso? Aí o presidente novo não aparece, não vem falar com a gente. Que é isso, irmão? A gente tem família, todo mundo tem família aqui. Agora tem que vir falar com a gente, não ficar falando em podcast, sei lá que porra que tá falando. Vem falar com o jogador, dá a cara pra bater. Porque desse jeito é fácil. E as nossas contas que estão chegando, a gente vai fazer o quê? Eu vou falar em podcast que eu não vou pagar, que eu não tô recebendo? Porra, irmão, tem que ter hombridade nisso aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Estão brincando com as nossas vidas. Aí agora contratou um monte de jogador, tomara que chega para ajudar, mas daí vai pagar o transfer e o dinheiro para pagar o jogador. E aí vai saindo. Quanto mais sai, melhor é, né? E eu não vou sair, vou ficar até o final. Se estão esperando eu sair, não vou sair. Mesmo sem receber, eu vou ficar até o final, porque o que estão fazendo com a Ponte Preta não existe. Os jogadores que saiu, principalmente o Diogo, eu ouvi o presidente novo falar. Ele não tem como aguentar o Diogo, a gente só tem que dar os parabéns pra ele, que foi um puta de um homem, um puta de um cara aqui com a gente. Enquanto teve aqui, teve de corpo e alma. Quem teve aqui desde o ano passado e ficou esse ano, ninguém pode apontar o dedo pra nada. Tem que chega disso aí. Com todo o respeito do mundo, a Ponte Preta é muito grande pra estar sofrendo um campeonato desse, e não é por culpa nossa só. É inadmissível. Aí eu quero saber, quando que vão fazer alguma coisa? Irmão, é simples no futebol. Se você não consegue trazer recursos, saia e abra as portas para outro tentar. Não é feio falar eu não consegui. Agora ficar mentindo pra gente, isso não existe, irmão. Chega, ou dá um basta, entendeu? Dá um basta, saia do clube, é simples. Saia do clube, deixa quem consiga trazer recursos entrar. A gente não merece passar por isso. Eu tô aqui 4 anos, é o pior ano meu. Aí é só culpa do Elvis? Talvez deve ser, né? Recebi um de 6, de 7. Deve ser culpa minha só mesmo. E por que mesmo assim você não sai? Não saio porque eu gosto de estar aqui. Será que vocês não perceberam? Eu tive 4 propostas, eu quis ficar aqui porque eu acreditei que ia melhorar. E tô sendo julgado até hoje porque eu errei. E já falei pra minha família que eu errei. Só que agora eu vou ficar até o final do ano. Eu sou homem, irmão. Quando eu assumo um compromisso, eu vou dar a cara aqui, ó. Se cair, eu vou jogar todos os jogos que puder jogar. Entendeu? Eu tô aqui na Ponte Preta desde sempre. Saí da Série A e vim pra cá. Então eu escolhi estar aqui. Não é, e outra, não tem esse negócio, não tinha mercado. Tinha, até agora eu tenho se eu quiser sair pra Série C. Mas eu não quero, entendeu? Eu não quero porque eu quero ficar aqui. Se tiver que cair com todo mundo, eu vou cair, irmão. Eu vou cair, mas vou cair olhando no olho de todo mundo. Entendeu? O torcedor tem que cobrar sim. Passou da hora de mudar. Porque dá tempo. Você viu, a gente jogou contra o vice-líder do campeonato. A gente perdeu no último lance do jogo. Imagina se isso aqui organiza. Você acha que a gente, com a torcida apoiando, você acha que a gente não consegue brigar pelo menos pra não cair? Aí fica a pergunta. Chega dessa palhaçada com a gente, com nossos familiares. Não consegue trazer recursos? Saia do clube. Saia. Ou se não, faz o que tá fazendo. Manda todo mundo embora e traz novo, né? Porque daí paga só daqui 3, 4 meses, aí os caras terminam o campeonato. Entendeu? Tem que aconteça isso com você depois? Não, se quiser mandar embora, pode mandar. Fazer o quê? Tranquilo, eu pego minhas coisas e vou com a minha cabeça tranquila, consciência tranquila. Eu tô dando o meu melhor. Estou jogando bem ou mal, não interessa. Agora, trabalha você, 6 meses sem receber. Vem jogar bola aqui. Tá faltando apoio da diretoria pra você? Tá faltando apoio e tá faltando vir dar cara pra gente, jogador. A gente tá aqui, ninguém vem falar com a gente. Aí fica um sai nada. Chega, irmão. Chega aqui, é tudo pai de família, nossa família depende disso aqui. Entendeu? É simples. Não consigo trazer recursos, saia do clube. Saia do clube, mas sabe o que vai acontecer amanhã? Vão mandar o Elvis embora, tá tranquilo. Pego minhas coisas e vou embora. Entendeu? Pronto, acabou. Tá certo. Mais um forte desabafo do Elvis, camisa 10 da Ponte Preta. Volta a bater firmemente na diretoria por conta dos salários atrasados. Reclama aí da falta de aparição do presidente Dr. Torrano. Forte aspas do Elvis aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Elvis pede a saída do presidente Dr. Torrano, hein?
Elvis pede para que o presidente saia da Ponte e faz também uma crítica que nós falamos aqui também, a pouca presença política da Ponte junto à CBF. O cara já prejudicou a Ponte em outros jogos. E aí me parece uma ironia, ele volta na mesma função de VAR, num jogo em que a Ponte também é atrapalhada e que tinha amplas chances de virar o placar. Final de jogo, 2 para o Criciúma, 1 para a Ponte. Torcedor saiu muito revoltado. Um clima que se avizinhava para ser de festa terminou de forma muito terrível. É preciso analisar palavra por palavra do que disse o Elvis aqui. Juntou a revolta da arbitragem com a revolta do que vive a Ponte fora de campo. E tudo isso vai ser papo para agora no apito final que vem aí na Bandeirantes. Tem mais alguém aí, Pepe? Ou podemos mandar pro Edu? Não, todos os jogadores já saindo aqui, o Daniel Baianinho estava falando, mas aqui a gente já está fora da zona mista. Já tomei uma chamada ali do fiscal da CBF. Vamos finalizar assim com essas fortes declarações do Elvis. Comprou Manfilter, cadastre seu cupom fiscal no site da campanha. Peça por man.com.br, concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustíveis. Também conosco, Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem aí! O incendiado apito final com Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 1507 tinha 24 torcedores a mais do que contra o Novo Horizontino e 33 mil de renda. Ponte 1, Criciúma 2, vamos ao comentário aqui, começando com o Tigrão. A 12 minutos de jogo, em primeiro tempo, o gol do Marcelo Hermes, 1-0 Criciúma. Primeiro tempo, a Ponte não chutou nenhuma em gol. E o goleiro Guilherme Viana fez uma boa defesa aos 38, salvando a Macaca. Segundo tempo, a Ponte volta melhor. No intervalo, o Márcio Zanardi fez 3 alterações. E a Ponte chega ao empate aos 16 com Daniel Baianinho. A 23, o lance polêmico, hein? O árbitro próximo ao lance dá pênalti em Diego Porfírio, pênalti para a Ponte.
Aí o VAR chama, ele anulou o pênalti. E a 48, Marcelo Hermes livre. Vai penetrando, chuta, bate e faz 2-1, sendo que os jogadores da Ponte reclamam que na origem o Elvis tenha sofrido falta, o VAR não chamou, os jogadores não queriam dar a saída e o árbitro acabou terminando. E a fala do Elvis, que falou por ele, pelos jogadores, pelos funcionários e pelos torcedores Tigrão. Ponte 1, Criciúma 2. Tá legal, tá legal. Eu queria pedir para os amigos da técnica aí, para que deixem agora. Eu soltei o meu cronômetro aqui, né? Eu soltei agora aqui, já mandei uma mensagem. Nós temos um grupo interno. Então, disparei o meu cronômetro agora, Edu. Eu vou comentar o jogo em 30 segundos e vou generosamente abrir o meu espaço do meu comentário para que todos nós ouçamos de novo as palavras corajosas, autênticas e absolutamente corretas e absolutamente cheias de tristeza, de decepção e em tom de desabafo do Elvis. Ó, já deu 30 aqui, a Ponte foi melhor, você está no ponto aí, a Ponte foi melhor no segundo tempo, foi prejudicada pela arbitragem, mas deu um vacilo no segundo gol do Criciúma, ninguém marcou o Marcelo Hermes. Tá comentado o jogo, depois na sequência a gente dá mais detalhes. E eu só queria saber aí se tem um recadinho aqui. Não tem, tá ok. Então vamos lá, Elvis, falando na Bandeirantes, no espaço do comentário final do Tigrão. Tudo que o Elvis falou é muito mais importante do que qualquer consideração que eu faça aqui a respeito do jogo. Vai, Elvis. Na zona mista do estádio Moisés Lucarelli. O árbitro Iomar Santana de Oliveira de Alagoas, 34 anos. Vamos ver, o Elvis sai xingando, sai muito bravo com a arbitragem. Elvis, dá uma palavrinha aqui a respeito sobre a arbitragem. A jogada foi ali perto de você, o que aconteceu naquele lance? Não, o que aconteceu, o cara sobe, ele bate em mim, rela em mim, ele tá dando as faltas todas. O que a gente tá falando é o seguinte, todos os critérios, toda hora que subiu, a gente subiu o jogador do Criciúma, ele deu a falta. Por que ele não vai ver? Contra nós tá essa bagunça sempre, é terra de ninguém. Tá igual o nosso clube, uma bagunça do caramba. Enquanto não se organizar, a gente vai cair no primeiro turno. Aí depois ficam aí falando que tá reformulando o quê? E a gente que tá aqui? A gente é palhaço pra ficar do jeito que a gente tá? Chega, meu irmão, eu dei uma entrevista no Paulistão, entrei na justiça, voltei, recebi um salário até hoje. Pô, que é isso? Aí o presidente novo não aparece, não vem falar com a gente. Que é isso, irmão? A gente tem família, todo mundo tem família aqui. Agora tem que vir falar com a gente, não ficar falando em podcast, sei lá que porra que tá falando. Vem falar com o jogador, dá a cara pra bater. Porque desse jeito é fácil. E as nossas contas que estão chegando, a gente vai fazer o quê? Eu vou falar em podcast que eu não vou pagar, que eu não tô recebendo? Porra, irmão, tem que ter hombridade nisso aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Estão brincando com as nossas vidas. Aí agora contratou um monte de jogador, tomara que chega para ajudar, mas daí vai pagar o transfer ban e o dinheiro para pagar o jogador. E aí vai saindo. Quanto mais sai, melhor é, né? E eu não vou sair, vou ficar até o final. Se estão esperando eu sair, não vou sair. Mesmo sem receber, eu vou ficar até o final, porque o que estão fazendo com a Ponte Preta não existe. Os jogadores que saiu, principalmente o Diogo, eu ouvi o presidente novo falar. Ele não tem como aguentar o Diogo, a gente só tem que dar os parabéns pra ele, que foi um puta de um homem, um puta de um cara aqui com a gente. Enquanto teve aqui, teve de corpo e alma. Quem teve aqui desde o ano passado e ficou esse ano, ninguém pode apontar o dedo pra nada. Tem que chega disso aí. Com todo o respeito do mundo, da Ponte Preta é muito grande pra estar sofrendo um campeonato desse, e não é por culpa nossa só. É inadmissível. Aí eu quero saber, quando que vão fazer alguma coisa? Irmão, é simples no futebol. Se você não consegue trazer recursos, saia e abra as portas para outro tentar. Não é feio falar eu não consegui. Agora ficar mentindo pra gente, isso não existe, irmão. Chega, ou dá um basta, entendeu? Dá um basta, saia do clube, é simples. Saia do clube, deixa quem consiga trazer recursos entrar. A gente não merece passar por isso. Eu tô aqui 4 anos, é o pior ano meu. Aí é só culpa do Elvis? Talvez deve ser, né? Recebi um de 6, de 7. Deve ser culpa minha só mesmo. E por que mesmo assim você não sai? Não saio porque eu gosto de estar aqui. Será que vocês não perceberam? Eu tive 4 propostas, eu quis ficar aqui porque eu acreditei que ia melhorar. E tô sendo julgado até hoje porque eu errei. E já falei pra minha família que eu errei. Só que agora eu vou ficar até o final do ano. Eu sou homem, irmão. Quando eu assumo um compromisso, eu vou dar a cara aqui, ó. Se cair, eu vou jogar todos os jogos que puder jogar. Entendeu? Eu tô aqui na Ponte Preta desde sempre. Saí da Série A e vim pra cá.
Então eu escolhi estar aqui. Não é, e outra, não tem esse negócio no mercado. Tinha, até agora eu tenho se eu quiser sair pra Série C. Mas eu não quero, entendeu? Eu não quero porque eu quero ficar aqui. Se tiver que cair com todo mundo, eu vou cair, irmão. Eu vou cair, mas vou cair olhando no olho de todo mundo. Entendeu? O torcedor tem que cobrar sim. Passou da hora de mudar. Porque dá tempo. Você viu, a gente jogou contra o vice-líder do campeonato. A gente perdeu no último lance do jogo. Imagina se isso aqui organiza. Você acha que a gente, com a torcida apoiando, você acha que a gente não consegue brigar pelo menos para não cair? Aí fica a pergunta. Chega dessa palhaçada com a gente, com nossos familiares. Não consegue trazer recursos? Saia do clube. Saia. Ou se não, faz o que tá fazendo. Manda todo mundo embora e traz novo, né? Porque daí paga só daqui 3, 4 meses, aí os caras terminam o campeonato, entendeu? Tem que aconteça isso com você depois. Não, se quiser mandar embora, pode mandar, fazer o quê? Tranquilo, eu pego minhas coisas e vou com a minha cabeça tranquila, consciência tranquila, eu tô dando o meu melhor. Estou jogando bem ou mal, não interessa. Agora, trabalha você, 6 meses sem receber, vem jogar bola aqui. Tá faltando apoio da diretoria pra você? Tá faltando apoio e tá faltando vir dar cara pra gente, jogador. A gente tá aqui, ninguém vem falar com a gente. Aí fica um sai nada. Chega, irmão. Chega aqui, é tudo pai de família. Nossa família depende disso aqui. Entendeu? É simples. Não consigo trazer recursos. Saia do clube. Saia do clube. Mas sabe o que vai acontecer amanhã? Vão mandar o Elvis embora, tá tranquilo. Pego minhas coisas e vou embora. Entendeu? Pronto, acabou. Tá certo. Mais um forte desabafo do Elvis, camisa 10 da Ponte Preta. Volta a bater firmemente na diretoria por conta dos salários atrasados. Reclama aí da falta de aparição do presidente Dr. Torrano. Forte aspas do Elvis aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Tá aí. Pronunciamento importante, corajoso do Elvis. A palavra agora tá com a diretoria, né? A gente tá toda hora ouvindo aí que quem atrapalha a vida da Ponte é a imprensa e é gente da oposição que torce contra. Agora tá aí o maior líder, o maior expoente técnico do elenco, escancarando aí uma situação que todo mundo sabe que existe. Mas o Elvis, com a credibilidade que tem, com a história de 4 anos construída brilhantemente com a camisa do clube, e hoje correu uma barbaridade, foi corajoso. Agora com a palavra aí, a diretoria em cima da escancarada geral que deu o Elvis, e eu o parabenizo pela coragem, pela autenticidade aqui no espaço do meu comentário final. Para mim, prejudicadíssima a Ponte pela arbitragem, mas ao final doída a derrota, 2 para o Criciúma na última bola do jogo, 1 para a Ponte. Edu Pinheiro. Público 1507, a Ponte CH toma gol aos 48, mais uma derrota, 2-1, e a fala do Elvis CH. Bom, eu vou começar pelo jogo. Eu acho que a Ponte perdeu pelo primeiro tempo, principalmente, que fez, né? Aliás, a Ponte não jogou na primeira etapa e tudo que foi tentado não funcionou. E o Criciúma só não fez mais do que um gol no primeiro tempo por falta de perícia dos seus atacantes. Se tivesse um pouco mais de calma, isso aconteceria. Veio o intervalo, a Ponte veio com 3 modificações que transformaram a partida. O segundo tempo da Ponte nem parecia o mesmo time da primeira etapa, não é? Eu acho que o time produziu para não merecer perder o jogo. No primeiro lance do Porfírio, que o árbitro voltou atrás depois de ter marcado um pênalti, eu vi várias vezes e fico ainda com a impressão que ele dobrou as pernas. E no segundo lance, que originou a origem do lance, né? O gol do Marcelo Hermes, para mim, o número 3, o Rodrigo, zagueiro do Criciúma, ele fez falta no Elvis. Ele subiu e desceu com o cotovelo direito no ombro, parte da orelha do Elvis. Falta. Então o lance foi viciado e a Ponte foi prejudicada. Agora, sobre a declaração do Elvis, ela é legítima, aliás, ele está de parabéns. Né? Ele não está escancarando nada, ele está falando a verdade. O sentimento dos jogadores e do principal líder do time. Era o Diogo ao lado dele e ele ficou aí mais ou menos sozinho com o Barcelos. O que esses jogadores estão passando é algo muito triste, muito triste. E eu vou parar por aqui porque senão eu vou me exceder. Mas o fato é que ele está de parabéns e eu tenho certeza, espero que não, que ele vai infelizmente pagar o pato.
porque as pessoas que comandam a ponte, elas são especialistas nisso. Elas transferem responsabilidade. Elas sempre estão fazendo o melhor. E a gente está vendo o que está acontecendo. O próprio líder escancarou a situação. O presidente do clube não fala com os jogadores. 6 meses de salários atrasados. É uma situação, Edu, insustentável. Olha, que situação, hein? Mais uma derrota. O que o Elvis falou. Vamos para o craque do jogo. Ponte 1, Criciúma 2. O craque do jogo. Vamos lá, o craque do jogo. Pois não, o Roger Williams, que narrou mais uma aqui da Band. Roger, o craque. Oi, Edu, de volta aqui no nosso apito final para votar no craque do jogo. Fez 2 gols. Ele também não teve culpa do gol ser ilegal ou não. Ele não perdoou e marcou, aliás, 2 vezes, mesmo sendo lateral esquerdo. Marcelo Hermes, experiente jogador do Criciúma, foi fatal e letal e deu números de vitória. Mais uma para o Criciúma, para mim, o craque do jogo nesse conturbado Ponte 1, Criciúma 2. Um abraço, Edu, até a próxima. Até a próxima, bom retorno Americana. Pedro Piscinato, o craque. Oi, Edu, de volta aqui no apito final para eleger o craque da partida. Pela declaração feita no microfone da Rádio Bandeirantes, meu voto de craque da partida vai para o Elvis. Edu, um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima, já você na coletiva. Oi, Tigrão, o craque. Eu ia votar no Kevson, mas no lance do segundo gol do Criciúma, ele não deu o combate. Ele abandonou o lance, era só dividir ali, fazer a falta, dar uma peitada ou dar na bola em cima do Marcelo Hermes e a Ponte não teria tomado o segundo gol e seria importante esse ponto, até por ele ser simbólico contra o vice-líder do campeonato, que agora é líder, né? Numa situação em que o Elvis, né, já falou tudo que tinha para falar. Então o meu voto seria do Kevson, mas depois da coragem demonstrada aí pelo Elvis e também porque ele correu muito, se entregou o jogo todo, marcando saída de bola, às vezes, quando a bola era recuada para o goleiro, ele ia para cima. E bons toques, boas enfiadas de bola, e acima de tudo pela hombridade e pela coragem. Pela hombridade e pela coragem. Para mim, o craque do jogo é Elvis. Oi, CH, o craque. Elvis. Muito bem, Elvis aí o craque do jogo. Por aquilo que jogou, por aquilo que falou também. Olha, 1.507 público, Ponte 1, Criciúma 2. Já a sequência do apito final, agora 22h23. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Fala, faixa! Aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, majestosa ponte com o Guilherme Viana no gol, depois 3 zagueiros, Lucas Cunha, Márcio Silva e o Palácios. O Diego Tavares, que é atacante, hoje começou como lateral direito. No meio, André Lima, Danilo Barcelos, Elvis e na lateral esquerda, o Kevinson. Na frente, David da Hora e Brandão. As alterações no intervalo: saiu o Diego Tavares como lateral direito, entrou Diego Porfírio, que é lateral esquerdo. Saiu André Lima, entrou Daniel Baianinho. E também no intervalo saiu David da Hora, entrou Juan, que é menino da base. Depois, a 37 segundo tempo, saiu Brandão, entrou Miguel. O técnico é o Márcio Zanardi. Criciúma com Ayrton no gol, Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castan. São 3 zagueiros. William Lepo, Gui Lobo, depois Jean Irmer, Eduardo, depois Cauê Santos e o lateral esquerdo Marcelo Hermes. Otero, depois Jonathan Robert, Vagninho, depois Diego Gonçalves e o Felipe Mateus, depois Romarinho. Aqui você tem o Vagninho, ex-Guarani, Marcelo Hermes, ex-Ponte, tem aqui o Luciano Castan, jogou na Ponte, muito tempo atrás, 2011, jogou também no Guarani, e o Eduardo Batista, o técnico, ex-Ponte. O árbitro Viomar Santana de Oliveira, de Alagoas. Cartão amarelo para a Ponte: Lucas Cunha, Danilo Barcelos, Márcio Silva e Elvis. E William Lepo para o Criciúma. Olha, os gols: o Marcelo Hermes marcando a 12 minutos de jogo, 1-0 Criciúma. A Ponte empatou a 16 do segundo tempo com Daniel Baianinho. E aos 48 de novo, Marcelo Hermes fazendo 2-1. Público 1.507 e a renda 33.510. Aqui a ficha técnica no apito final de Ponte 1, Criciúma 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Com 1 minuto e 20 de jogo, Guilherme Viana no gol de entrada, mais um chute esquisito. O que é isso, hein, Roger Williams? Se manda os caras de novo. Eduardo vem pela ponta esquerda, bem o combate. Diego Tavares roubou, sai jogando errado, deu de presente para o Guilobo, bateu pro gol. Defendeu Guilherme Viana. Uma bola aparentemente fácil, só que veio o Morrinho artilheiro. O goleiro levou no peito, meio que de manchete, botando pra fora escanteio. Criciúma, hein, Pepe? Foi aquele lance, aquelas coisas. Vamos lá, 38, primeiro tempo, já estava 1-0 Criciúma. De novo Guilobo, hein? Cruzamento de Otero, Guilobo ficou na frente do Guilherme Viana. Ponta direita, rolou na boca do gol, dominou os caras pra pintar o segundo chute. Defendeu Guilherme Viana. Milagre dele no chute do Lobo. No contragolpe desenhado. Serviu bem, Otero fechou, Lobo bateu uma defesaça monstruosa do arqueiro da Ponte. Bom, a Ponte volta pro segundo tempo com 3 alterações aí 6 minutos, a Ponte atacando para o gol de entrada, o Elvis vai sobrar o escanteio. Ô, Lucas Cunha, poderia ter cabeçado um pouco mais forte, hein? Pra lá. Muita confusão na grande área, Elvis partiu, levantou ela no segundo pau, desvio de cabeça. Defendeu o goleiro. No cabeceio do Lucas, goleiro caiu bem, fez uma mini ponte para defender firme seguramente, hein, Pepe? E a Ponte começava a melhorar, 14 minutos, o Kevson na lateral direita, né? Tá fazendo a lateral direita. Isso, ele inverteu, fez a esquerda no primeiro tempo, fazendo a direita no segundo tempo, chuta de longe. Vai lá, Roger. De novo pra Baiganinho, vamos lá, garoto, entorta ele. Rolou pra Kevson, uma bomba de longe. Pegou, soltou, pega, Ayrton. O Kevson talvez a grande figura da Ponte do jogo. No grande chute, a melhor chance da Ponte do jogo. Foi num chute de fora da área, hein, Pepe? E 2 minutos depois a Ponte empatou, o Kevson, ele chuta. O goleiro rebate e o Daniel Baianinho acabou empatando 1-1, mas o detalhe, daqui a pouco nas notas, né? O Tigrão e o CH vão falar a respeito do Kevinson. Bom, o Tigrão, é o que eu tinha de defesa, hein? Você fica com a qual? Eu vou pegar aquela que o jogador saiu cara a cara aí. Acho que é a primeira. Segunda, Guilobo, você né? reprisou onde o Roger, com a sua característica toda própria e peculiar, fala milagre. Pra mim é essa daí.
E você, CH? A mesma opinião, Edu. Essa do milagre do Guilherme Viana. Foi a 38, lance 3. Vai, Roger. Ponta direita. Ih, rolou na boca do gol, dominou os caras para pintar o segundo chute. Defendeu Guilherme Viana. Milagre dele no chute do Lobo. No contragolpe desenhado. Serviu bem, Otero fechou, Lobo bateu uma defesaça monstruosa do arqueiro da Ponte, hein, Pepe? Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito, hein? O Criciúma dorme na liderança, hein? Vai a 33 pontos contra 31 do Vila Nova e 30 do Novo Horizontino. Vila e Novo Horizontino ainda vão jogar, né? O Vila joga amanhã lá em Caxias contra o Juventude e o Novo Horizontino joga domingo em Ponta Grossa contra o Operário. Domingo pela manhã. Vamos lá, o CH, a nota do jogo. No jogo, nota 6, melhor o segundo tempo. Tigrão, a nota do jogo? Primeiro tempo do Criciúma, segundo tempo da Ponte. Gostei do time da Ponte, gostei da intensidade da resposta, das mexidas do treinador. E a Ponte só não saiu com a vitória porque em 2 lances capitais e que interferiram diretamente no resultado final do jogo, no pênalti marcado e depois desmarcado a favor da Ponte, e depois na falta em cima do Elvis, que não foi marcado, e na sequência o jogador da equipe do Criciúma, o lateral esquerdo, acaba acertando um portentoso chute ali, né? O Marcelo Hermes, e faz o gol. Também numa desatenção da marcação da Ponte. Eu gostei, um jogo cheio de alternativas e um jogo de uma, para mim, arbitragem caótica, que interferiu diretamente no marcador. O que tá errado e o que é certo tem que ser dito. A Ponte foi garfada no estádio Moisés Lucarelli, claro, sempre usando a linguagem característica do futebol, linguagem futebolística. É isso aí, a Ponte foi muito prejudicada. Mas eu gostei do jogo, hein? Gostei da reação e gostei da subida brutal de produção da Ponte no segundo tempo, com a reorganização de vestiário e com as alterações. Para mim, um jogo nota 6,5. Bom, o CH, você pega, por gentileza, o manual aí do Greger, né? Aquele curso que ele fez lá, e analisando, você fica com o goleiro Guilherme Viana, se ele teve culpa no primeiro, teve culpa no segundo, a defesa que ele fez a 38 do primeiro tempo, a defesa do jogo. Guilherme Viana. Edu, eu acho que ele não teve culpa nos gols. Fez o trabalho dele, nota 5 pro Guilherme Viana, bom goleiro. A Ponte contratou de goleiro Douglas Marques, anunciado hoje aí, Douglas Marques, o novo goleiro da Ponte chegando aí, tá? Ô, Tigrão, vamos então aqui, entrou com 3 zagueiros, vamos ao zagueiro, Lucas Cunha, Márcio Silva e o Palácios. O Lucas Cunha, inclusive, tomou cartão amarelo com 17 minutos de jogo. E para te ajudar com a seguinte observação, como você é muito detalhista, a gente ir rapidinho aqui. Diga lá. Então, Lucas Cunha no meio, Palácios do lado direito e Márcio Silva, que é canhoto, do lado esquerdo. O que mais que o senhor quer saber? Tanto é verdade que o Márcio Silva, da esquerda, ele permitiu o cruzamento para o Marcelo Hermes para fazer o gol. Tudo bem, na marcação estava o Diego Tavares, a gente vai chegar nele. E o detalhe aqui é que nesse escanteio, o Lucas Cunha poderia ter feito de cabeça um gol a 6 do segundo tempo. E me chamou a atenção também, Tigrão, o Lucas Cunha, 33 do segundo tempo, ele deu uma furada, cara. Mais uma furada. Ele rodopiou entre ele mesmo, né? Ele se rodopiou e perdeu a bola. A sorte é que ele acompanhou o lance e o cara do Criciúma chuta, bate nele e vai para escanteio consertando. Mas vamos lá. Lucas Cunha, como é que é mesmo? Márcio Silva, Lucas Cunha e Palácios. Uma atuação, eu acho que dentro das limitações técnicas, acima do que eles vinham apresentando, apesar de ter tomado 2 gols de novo. Mas vão levar nota 5. Para você, CH, os zagueiros? Dos 3, nenhum se salvou. Nota 3 para os 3.
Bom, 3 zagueiros são esses. Agora, Diego Tavares. Por quê? Porque ele entrou com a incumbência de ser o lateral direito. Ele é atacante, joga com a 7, foi de lateral direito. Então, ele e o Diego Porfírio entram no lugar dele. O Porfírio é lateral esquerdo. É que o Diego Porfírio foi fazer a esquerda e o Kevson da esquerda foi fazer a direita. Mas vamos por partes, senão vai confundir a cabeça do ouvinte. Diego Tavares jogou só o primeiro tempo, ele teve aí, você cravava, né, o Tigrão? Na marcação do primeiro gol. Ele que estava no Marcelo Hermes, mas permitiu que ele finalizasse. Essas e outras, Diego Tavares. Foi muito mal, mas tem uma atenuante que ele foi pro sacrifício. Foi uma improvisação, para mim, uma invenção que não deu certo hoje do Márcio Zanardi. E depois arrumou bem no intervalo. E dele a gente fala daqui a pouco. Mas o Diego Tavares, tendo a favor dele essa atenuante de ter jogado fora de posição, mas foi muito mal, nota 3. Depois a gente fala do que se entraram então. O CH, André Lima e Danilo Barcelos. Aqui no meio, antes do Elvin, né? André Lima e Danilo Barcelos, que atuou aí no meio. Como é que faltou eles foram? O Kevson, hein? Não, eu vou depois da lateral esquerda, aí eu faço. Ah, tá legal, tá legal. Depois aqui do Elvis. Oi, CH, André Lima e Danilo Barcelos. O André Lima é um desastre, nota 3. Aliás, ele não tem condição técnica de jogar nesse time da Ponte. Eu me enganei redondamente com esse jogador. E o Danilo Barcelos é um dos caras mais lúcidos do time, né? Luta, briga, capitão do time, nota 5 para ele. Perfeito. Olha, a Ponte perdeu, hein? 2-1, toma gol nos acréscimos e mais uma derrota. Ô, Tigrão, vamos lá. André Lima e Danilo Barcelos. André Lima, 2, Danilo Barcelos, 5. Elvis, a nota dele, CH. Nota 10. O que ele falou aí é o que todo mundo, com toda certeza, todos os jogadores do elenco gostariam de falar. Eu espero que não sobe para ele. Então, por tudo que ele significa na Ponte, nota 10. Tigrão, o Elvis, por aquilo que jogou e por aquilo que falou. Por aquilo que jogou, nota 5. Por aquilo que falou, nota 15. Na média, 10. Nota 10. Kevinson, que foi o ala na lateral esquerda no primeiro tempo. Ele fez depois a lateral direita no segundo tempo. Ele chutou aí no segundo tempo, deu uma melhorada, chutou, né, de fora da área, goleiro deu uma amortecida. Ele, enfim, ele participa do gol de empate porque ele que chuta. Ele recebe do Elvis, que visava o Baianinho. O Baianinho fura, sopa pro Kevson, que chuta, o goleiro rebate e Baianinho empata. Então o Kevson, ele participa do gol de empate. Mas, infelizmente, aos 48, ele largou mão do Marcelo Hermes, que penetrou sozinho, chutou e fez 2-1. Essas e outras, o CH. Kevinson. Edu, só voltei no Elvis pelas declarações. Quem jogou mais bola entre todos os jogadores da Ponte foi o Kevson. E ele falhou, é verdade, no gol do Marcelo Hermes. Estava sem perna, estava morto, extenuado. Não é desculpa. Mas para mim ele é o jogador e foi o jogador mais lúcido com a bola rolando do time da Ponte. 5,5 para ele. E para você, Tigrão, Kevson? Jogou bem, fora esse lance já descrito por todos nós aqui. Ele simplesmente desiste do lance, acreditando talvez que fosse chegar para a cobertura. O Lucas Cunha estava no lance, também não foi. E o Marcelo, o que ele fez? Pô, pera um pouquinho, ninguém vai marcar, então eu vou dar uma bomba aqui de 3 dedos. E o goleiro não falhou não, foi uma pancada mesmo, mérito do chutador. Bateu na bochecha da rede. Então, fora esse lance, jogou muito bem o Kevson. Aliás, a Ponte não tem, aí enquanto não tem o Júlio de volta, não tem o lateral direito. Não tem. Não tem, foi todo mundo embora. Então, tá aí a solução. Fez uma bela partida. Já tinha sido o melhor do time no primeiro tempo. E no segundo tempo foi muito bem. Então, apesar de não ter conseguido fechar a porta do Marcelo Hermes, estava fácil ali, era só cercar, mas a gente tem que ver o lado físico do jogador, que correu uma barbaridade. Para mim, tecnicamente o melhor da Ponte na partida como um todo, nota
6,5. Vamos lá, CH. David da Hora e Brandão. David da Hora saiu no intervalo, Brandão foi a 37 segundo tempo, o Brandão perdeu um gol, 14 segundo tempo, antes da Ponte empatar. Kevson chegou a entrar na área tal e chutou por cima, isolou. Hein, CH, essa dupla? O da Hora 2. Ai, Brandão, meu Deus do céu. Nota 3 pra ele, porque ele lutou muito, mas bola ele não consegue jogar, Edu. Tigrão, da Hora e Brandão. Brandão e da Hora. 5 para os dois, mas tem que dividir por 2, porque tô dando 5 acumulando a nota. Então 2,5 para os dois. CH, os que entraram, Diego Porfírio, que sofreu um suposto pênalti, que o árbitro deu, mas depois o VAR chamou e o árbitro cancelou. Daniel Baianinho, entrou pro segundo tempo também, fez o gol de empate. O Juan também jogou todo o segundo tempo, entrou no intervalo. E o menino Miguel pegou e entrou no finalzinho, CH, dos que entraram. Destaque pro Baianinho, que fez o gol. Gostei desse Juan. Joga mais que o André Lima, seguramente. E é garoto da base, tem que botar pra jogar. Todos que entraram bem. Por isso a Ponte foi melhor no segundo tempo, Edu. Eu sigo com você, CH. Márcio Zanardi, o técnico da Ponte, que entrou com 3 zagueiros, não é a primeira vez que ele faz isso, mas colocou Diego Tavares como lateral direito e depois, no intervalo, acabou invertendo tudo, colocou Diego Porfírio para ser um lateral esquerdo no lugar dele, aí o Kevson foi fazer a lateral direita, enfim, que saiu um volante, colocou o atacante Baianinho, precisava de empatar e tal, essas e outras. Hoje, a nota do Márcio Zanardi. Tem muita limitação o trabalho do Zanardi porque ele não tem time. Essa é a grande verdade. O primeiro tempo ele errou na estratégia, nota 3. No segundo tempo ele acertou em todas as mexidas, nota 6. Dividido por 2, 6 com 3, 9. 4,5, Edu, pro técnico da Ponte. Um abraço, CH. Boa quinta pra você. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, Tigrão, daqueles que entraram, hein? Diego Porfírio, Baianinho, Juan e Miguel. Todos entraram bem. E a leitura de jogo do treinador, primeiro, ele se equivocou com a invenção da lateral direita com o Diego Tavares no primeiro tempo, mas teve a precisa leitura de ver que deu ruim, de que não deu certo. Então leu bem o jogo, teve a humildade de reconhecer que ele errou e quando mexeu arrumou o time. Inclusive na questão motivacional, o time voltou guerreando. O time voltou correndo mais, o time voltou menos apático, disputando mais o jogo e tecnicamente melhor. Então, se a Ponte não tivesse sido extremamente prejudicada pela arbitragem, provavelmente ela teria conquistado a primeira vitória sob o comando do Zanardi. Então não é ele que apita o jogo. E ele mexeu o doce direitinho no segundo tempo. Mas meteram a mão na Ponte, futebolisticamente falando. Então, para mim, a nota dele hoje é 7. Não é todo jogo que eu pergunto, a nota do árbitro é Viomar Santana de Oliveira. Viomar, com W-I. Viomar Santana de Oliveira, de Alagoas. Que chegou da pênalti para a Ponte a 23 segundo tempo, né, tava 1-1. Pênalti do Diego Porfírio, VAR chamou, ele pegou e acabou anulando. E a 48, na origem do lance, a falta no Elvis. Que realmente a TV mostrou novamente, mas o VAR nem chamou. Arbitragem no geral, digo arbitragem é tudo, incluindo o VAR e auxiliar, bandeirinha, técnico de som, técnico de imagem, toda a equipe, hein, Tigrão? Pai de santo. É. Todo mundo, coveiro. Seguinte, mas o cara mexeu comigo outro dia na rua, eu mandei ele pro cemitério, viu, Edu? É, né? Mandei. Sabia que ele era coveiro, eu falei, vai trabalhar, vai. Ai, cada uma, hein? Aí mandei um outro pro hospital. Também veio tirar satisfação comigo, falei, vai trabalhar, é melhor. Era enfermeiro. Edu, eu não vou me exceder, já passei dessa fase, não quero transformar o ouvido do nosso querido ouvinte em penico,
vou respeitar todo mundo e vou resumir a arbitragem da seguinte maneira: 0 com louvor para todos, especialmente para o árbitro central e para o responsável pelo VAR. Porque se ele chamou para anular um pênalti que para mim ficou caracterizado e numa falta que gerou o segundo gol na sequência, se ele dá a falta, a Ponte ia atacar e ia meter mais uma bola na área para virar o jogo. Simples assim. Simples assim. Ele não dá a falta e na sequência o time se preocupa em reclamar, fica todo mundo na dúvida se ele deu, se ele não deu. Alguém deve ter pensado, mas o VAR vai chamar. E aí ninguém foi no Marcelo Hermes que fez o gol. É isso que aconteceu. Então, com uma interferência tão pesada, tão decisiva no placar, eu não posso dar outra nota sem me exceder. Olha como que eu tô tranquilo. Mas 0 com louvor para todos eles. Bom, um abraço, Tigrão, bom descanso, boa quinta. Muito obrigado, Edu. Um abraço para você também. Um abraço pro amigo ouvinte da Bandeirantes e um abraço fraternal para toda a torcida da Ponte. Não desistam do seu clube de coração, não. A Ponte é gigantescamente maior, absurdamente maior. A Ponte é a distância de importância da Ponte para todo o resto é interestelar. A Ponte é um monstro positivo na sua história, na sua existência, perto de tudo isso que está aí. E não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Não desista do seu clube. A Ponte só tem você, que é o seu grande patrimônio, torcedor da Ponte. Não desista do seu clube. Ouçam o que eu estou dizendo. Acatem isso, por favor. Não desistam, que a Ponte é muito mais forte do que muita gente pensa. A Ponte tem 126 anos ininterruptos e já passou por momentos terríveis e ressurgiu e brilhou novamente. E quem sempre carregou nos braços, carinhosa e heroicamente, foi a torcida. E isso tem que continuar acontecendo. É a única receita, o único caminho, a única possibilidade de que a Ponte sobreviva e continue por muito tempo a sua linda história. É isso. Grande abraço para toda a torcida da Ponte, que está sofrendo muita humilhação e está muito triste, muito frustrada e até revoltada nesse momento realmente de imensa dificuldade. Valeu, Edu. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, Tigrão. Bom descanso, viu? Bom descanso. Olha, agora 22h53, a Ponte perdeu de 2-1. Eu volto já na sequência do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Fala, faixa! Aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Pessoal, então olha, final do nosso apito final, Ponte 1, Criciúma 2, Ponte leva o gol nos acréscimos. Público 1507, transmitimos com Roger Williams, com o Tigrão, com o CH e com o Pedro Piscinato, a nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Gilberto Sufi. Amanhã não teremos o Esporte em Debate, tem a transmissão de França e Marrocos, começa às 17 horas, tá bom? E segue, no mais, a nossa programação normal. E domingo tem aqui o jogo do Guarani, lá com o Paysandu em Belém, na Curuzu. O jogo é 16 horas entre Paysandu e Guarani. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.